Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 8 da noite, mais 43 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Olá, boa noite para você, torcedor de futebol, ligado aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 9h30 da noite, 36ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Ponte Preta em campo contra a equipe do CSA. CSA e Ponte, Ponte e CSA. Esse é o jogo que você vai conferir aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para Betchamps. Vem jogar na Betchamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Corujão Autopeças. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Mega Sena estava acumulada, né? 85 milhões de reais o prêmio. Daqui a pouco vamos saber se alguém acertou aí os 6 números da Mega. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré. Loja da Fábrica no Jardim Maria Antônia, divisa com Paulínia. Próximo ao Alto Posto Fininho. Loja 2, no Parque Bandeirantes, no Balão do Bom Retiro. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br.
Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. 8 da noite, mais 45 minutos, 8h45. Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. Estamos vivendo o dia de número 293 do ano. Faltam 72 dias para terminar o ano de 2022. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse país, sem contar que no mundo esportivo ainda tem a Copa do Mundo. É isso, 8h45, tá no ar, Jornada Esportiva, aqui nos canais Futebol Interior, que tem a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio, mesa de vídeo, a cargo do nosso Felipe Roque em Rio Marques. Vai modular aqui os botões dos canais Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, no YouTube Futebol FI, no Facebook Futebol Interior, canal de áudio futebolinterior.com.br/rádio, aplicativo Rádiosnet, TuneIn, Tudo Rádio, CX Rádio e também o nosso aplicativo Rádio Futebol Interior, que você pode baixar em qualquer loja de aplicativo gratuitamente, não vai pagar nada por isso. Conosco também os parceiros, Notícias do Esporte e Portal Araraquara News. 8 da noite, mais 46 minutos, a bola vai rolar nas 9h30 no Majestoso, o estádio mais belo do mundo. E você vai se ligar com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, desejo a você uma ótima noite e que tudo dê certo para nossa macaquinha. Vamos então agora, depois desse show de abertura, girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva no seu rádio. 8 da noite, mais 46 minutos, 8h46. E para destacar a Ponte Preta, graças a Deus, hein? Com 3 rodadas de antecedência, a Ponte Preta não cai mais. Ano passado a Ponte conseguiu isso na 37ª rodada. Esse ano, já com 3 rodadas, podemos dizer que estamos tranquilos. Não é mesmo? Não cai. Também não sobe. Não cai mais. Para destacar a Ponte Preta, que joga no Majestoso pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os canais Futebol Interior tem ele. Quem é ele? André Luiz. O nosso repórter feliz. Seja bem-vindo aqui à Jornada Esportiva. Grande abraço, André Luiz. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Boa noite. Muito boa noite a você, Carlos Corsato. E uma boa noite muito especial. Você ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior. Também uma boa noite a Funk Francisco, ao garoto prodígio, aí o nosso garotinho Felipe Marques, e daqui a pouco ele, Marcelo Corsato, que vai narrar Ponte Preta e CSA. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de um empate 0-0 contra o Tombense, jogando no último sábado em Muriaé, interior de Minas Gerais, no estádio Soares de Azevedo. A Macaca já está livre do rebaixamento. Agora, nas últimas 3 rodadas, luta para conquistar cada vez mais pontos e chegar aí numa situação melhor na tábua de classificação deste Brasileirão da Série B. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos terá o retorno de 3 jogadores titulares: o goleiro Kaique França, o jogador meia Alisson, que cumpriram suspensão automática na última rodada, e Igor Formiga, que ficará como opção no banco de reservas. Norberto vai para o jogo. Além deles, continuam de fora da equipe, entregues ao departamento médico, o atacante Luca, com dores na coxa, e o atacante Fecim, meu caro Carlos Corsato. Beleza, André. Até para sair um pouquinho da pauta aqui do nosso mestre Claudinei Corsi, passa esse time da Ponte Preta aí. Não precisa ser numeração, não. Só o time titular que vai para campo. Manda aí. Kaique França no gol, Norberto na ala direita, Matheus Silva, Fábio Sanches na zaga e Arthur na ala esquerda. Meio campo, Leonaldi, Felipe Amaral, Alisson e Elvis. E à frente, Echaporã e Ribamar. Legal, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Série A do Campeonato Brasileiro, tendo um jogo, né? Começou às 8 horas da noite. Aliás, estamos transmitindo esse jogo no Facebook do Futebol Interior com a Rádio Esportes Malaguenha. O Moura Júnior tá dando um recado
por lá. No Facebook também tem uma live para esse jogo. Coritiba e São Paulo. São Paulo e Coritiba, o jogo do Morumbi tá 1-0 pro Tricolor. Há pouco São Paulo fez o segundo gol, mas o VAR anulou. Ponte e CSA, Centro Esportivo Alagoano. E o CSA, hein? Rapaz, que situação desse gigante, desse grande time de Alagoas. O que você destaca do CSA, o Centro Esportivo Alagoano, hein, André Luiz? Como você bem disse, o Centro Esportivo Alagoano, o Azulão, um dos grandes times do Nordeste brasileiro e também um grande do estado de Alagoas. O time que vem de derrota 1-0 para o Londrina, jogando na última sexta-feira no estádio Rei Pelé, em Maceió, onde o técnico Adriano Rodrigues não poderá contar com o técnico Adriano Rodrigues não poderá contar com o ala Lucas Marques e o atacante John Mercado, que estão suspensos. Jonathan ficará como opção no banco de reservas, Everton Silva entra na ala direita, na zaga Guilherme Paraíba ficará também como opção no banco, Douglas vai para o jogo e no ataque Rodrigo Rodrigues fará o ataque do Azulão ao lado de Lourenço, Oswaldo e com isso o Elton ficará como opção no banco de reservas. Lembrando que o CSA precisa de 3 vitórias para escapar aí do rebaixamento e depende ainda, se outras equipes também vencerem junto com ele, de uma combinação de resultados. A situação é muito difícil do Azulão de Alagoas, meu caro Carlos Corsato. Esse André Luiz, o repórter feliz, está sempre ligado. Daqui a pouco ele volta, tem convidado do André Luiz, enfim, tem muita informação, muito bate-papo, muita opinião aqui nos canais Futebol Interior. E por falar em opinião, a opinião é com ele, Frank Francisco. Sempre de carona com o Frank. Quando a gente fala de carona, né, nesse horário, até que Campinas, né, região metropolitana, até que o trânsito legal, mas um pouco mais cedo, pelo amor de Deus. Ô Frank, macaca escalada, macaca pronta, definida, e eu quero o seu destaque para esta abertura de jornada. Seja bem-vindo. Grande abraço para você, Frank. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Boa noite ao grande Marcelão. Boa noite a você, torcedor ponte pretano. Hoje, Carlos, eu gostaria que a Ponte entrasse em campo, os jogadores entrassem com aquele espírito que eu gosto muito disso no futebol, entrassem com aquele espírito assim, livre, liberado. Vamos fazer a alegria da galera, vamos jogar um futebol solto, vamos pra cima, fazer um joguinho legal. Carlos, mas infelizmente futebol não é como a gente sempre pensa. O CSA tá na sua luta em glória aí, né? Você falou aí do gigante. É uma pena a gente ver os clubes hoje, no geral, Carlos, passarem essa dificuldade terrível. Eu acho que o futebol brasileiro há muito tempo já precisa de uma reformulação, Carlos. Se copia tanta coisa lá de fora, por que não nos moldes de uma Premier League, né? As equipes entram, as divisões de receita são iguais, todos podem fazer seus investimentos. Ah, Frank, mas lá tem clube empresa, lá tem dono de clube. Não importa, gente. Nós precisamos começar a organizar a brincadeira, que já tem muito time tradicional, Carlos, que já saiu da mídia, e muitos outros que, infelizmente, se não mudarem radicalmente, vão seguir o mesmo caminho. Esse é um alerta, e isso a gente já vem falando há algum tempo, né, Carlos? A gente já bate nessa tecla há muito tempo. Futebol hoje é deficitário da forma como é feito, e então alternativas necessitarão ser criadas. Falando, Carlão, da nossa cozinha, uma vitória hoje contra o CSA, por mais que o CSA esteja numa situação difícil, ia ser bacana, hein, Carlão? Com certeza, tô contigo. Eu vou ser bem sincero pra você, Frank, mas isso é meu, tá? E eu sei que isso aqui é um esporte, né? Mas eu não gosto, por exemplo, eu não vou torcer aqui pra Ponte não perder, pra Ponte perder, não é isso, tá? Mas eu não gosto, cara, quando eu vejo um time nessa situação e o outro não tem mais nada com o campeonato. Eu não acho legal. Porque eu já me senti na pele de ficar bravo com o time que me derrubou, entendeu? Teve um campeonato, se eu não me engano, em 97, que a Ponte caiu pro Palmeiras. O último jogo da Ponte foi contra o Palmeiras. Eu lembro que o Mirandinha, lembra do Mirandinha? Lembro. 87, né? Eu tava assistindo esse jogo, né? Ouvindo o jogo, né? E eu fiquei com uma raiva do Palmeiras, cara. Só que demorou pra mim entender, né? Com o tempo, com o passar do tempo,
que o problema não era o Palmeiras, né? Não. O problema é o meu time, né? Mas eu peguei uma raiva do Palmeiras, cara. E assim, eu não gosto muito, sabe? Não acho legal isso. Mas eu entendo que é esporte, né? E ninguém teve dó da gente na Série A1 do Campeonato Paulista, né? Não, de jeito nenhum. Então, vamos lá, né? Cada E tem um com seus detalhe. problemas, né? Esse jogo eu acompanhei de perto, lógico, na época era adolescente ainda, né? Em 87, eu tinha 16 anos, não era nem sonhava em ser profissional do rádio. E eu me recordo que o Palmeiras não tinha mais nada com o campeonato Não. e a Ponte precisava da vitória. O Palmeiras entrou, se não me falha a memória, acho que sem um titular somente e acabou vencendo a Ponte com esse gol de Mirandinha na segunda etapa. É, e tem que ganhar, mas com um time ruim do caçamba, né? Nossa. Aí não ganha, né? Porque, na verdade, quando você cai, né, Frank? Você não cai por aquele jogo. É que aquele jogo fica marcado, né? Mas você Carlos. cai por uma consequência, né? Sim. De jogos que você foi mal, né? Se a gente analisar a nossa participação no Paulistão esse ano, por isso que às vezes, Carlos, eu contesto quando o pessoal fala que o Hélio derrubou a Ponte. Eu vou ser bem sincero, Carlão, a Ponte se derrubou sozinha. O campeonato que a Ponte, que já iniciou fazendo, a maneira da falta do planejamento. O resultado final a gente já sabia, Carlão. Não foi o último jogo que nos derrubou. Por isso que a gente sempre cobra, né? Eu há algum tempo bato na tecla. É preciso planejamento, é preciso organização antes de começar a competição. Queria dar os parabéns, Carlão, posso aqui? Claro, vai. Pro nosso presidente, que já tá correndo. Sensacional. Gol de placa, a renovação do Hélio. Eu achei fantástica, Carlos. Momento oportuno, hora oportuna. É a pessoa certa no lugar certo, mas tem que atender as reivindicações, presidente. E nós confiamos no seu bom trabalho aí, que o senhor nos traga bons jogadores. E o ano que vem a parada é dura, hein? Muito. Muito dura. Tô dando risada aqui porque eu tô na live do Facebook e já entra e já tem confusão, cara. Ronaldo Queiroz tá com a gente. O Gustavo Carvalho também tá ligado. Anderson Luiz Grigoleto, grande. Grigo! Aquele abraço, meu querido. Obrigado por estar conosco aí. Tá mandando aqui boa transmissão pra gente. A Neucites que a Ponte vai vencer por 3-0. Aí tem o Fábio dizendo que o CSA vai vencer por 3-0. Aí ele dá uma tirada de sarro com a gente aqui. Tá bom, né, Fabião? Vamos que vamos. Gustavo Carvalho, grande Gustavo. Gustavo é o nosso defensor sempre aqui. Grande Gustavo. Ronaldo Queiroz também tá ligado com a gente. Obrigado a todo mundo aí que participa. Facebook Futebol Interior. No YouTube Futebol Interior. Daqui a pouco a gente vai abrir a live lá no Futebol F. Bom, falamos demais já na abertura do programa. O Claudinei Costa tá bravo no meu ponto aqui. Não foi nada disso que eu coloquei na pauta, viu, seu Corsato? Eu tô ligado, viu, ô Ney? 8 da noite, 57 minutos, o primeiro intervalo na jornada esportiva. Voltamos já já. Tem o Arthur Eugênio trazendo curiosidades de Ponte Preta e CSA. Tem o convidado do André Luiz, ficha técnica do jogo e depois a narração dele, que tá numa fase, futebolisticamente falando, né? Uma fase perfeita. Marcelo, futebolisticamente falando, ele está numa fase sensacional. Ele vai transmitir Ponte e CSA pela 36ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Fica por aí, depois do intervalo voltamos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas,
Invista essa ideia. Acesse grumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Carlos Corsato. 9 da noite, mais 1 minuto, 9-1, Canais Futebol Interior, a bola vai rolar já já, 36ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Ponte Preta em campo contra a equipe do CSA e Ponte Preta. Essa rodada que já teve bola rolando, hein? Já tivemos bola rolando nesta rodada. Por exemplo, na terça-feira, o Guarani venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. O Guarani venceu o Cruzeiro. Pessoal, o Cruzeiro sentiu a derrota, hein? Rapaz, já campeão, subiu. E estão lá reclamando, meu Deus. 1-0 pro Guarani, 2 jogadores do Cruzeiro expulsos. O Lucas de Souza transmitiu aqui nos canais Futebol Interior. Mais cedo, o Brusque Novo Horizontino 2-2, o Brusque foi. O Gilson Clay nesse ano, se por um lado o Marcelo Corsato tá numa fase maravilhosa, o Gilson, tudo que ele tá colocando na mão não tá dando certo. Começou o ano com a Ponte Preta, tomamos na tarraqueta, fomos pra segunda divisão. Aí o Gilson Kleina foi pra Chapecoense, foi demitido. Aí depois da Chape, o Gilson Kleina resolveu ser candidato a deputado por Curitiba, no Paraná. Também não deu certo pra ele, não teve nem 1000 votos. E aí pegou o Brusque. O Gilson no Brusque conseguiu, se eu não tô enganado, são 7 jogos, 6 derrotas. 1 ponto pra tirar o time da zona do rebaixamento. Aí não dá, né, Gilson? Caiu, já era. O Brusque vai para a Série C em 2023. André Luiz, rapidinho aí, escalação da Ponte Preta, que vai jogar daqui a pouco contra o CSA. Kaique França no gol, Norberto, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Felipe Amaral, Alisson e Elvis, e Chaporã e Ribamar. 2 novidades no banco de reservas que a gente viu aqui, Eliel e Vitinho, né, que há muito tempo não estavam sendo relacionados. E o CSA, rapidamente, é o time do Centro Esportivo Alagoano. Marcelo Carné no gol, Everton Silva, Douglas, Lucão e Diego Renan, Giovani, Ian Rolim, Gabriel, Oswaldo, Lourenço e Rodrigo Rodrigues. Diego Renan, aquele que passou pela Ponte Preta, ele, apesar de ser destro, né? Ele joga melhor lá pela esquerda. E tem uma boa bola parada. É muito bom na bola muito parada. Bem na bola. 9 da noite, mais 4 minutos. Quem é bom também com a bola rolando, com a bola parada, é o Arthur Eugênio. 2023, segura, doutor Arthur Eugênio, hein?
tá sempre trazendo curiosidades pra gente dos confrontos, contando histórias do futebol. E hoje ele vem falando aí, trazendo curiosidades de Ponte Preta e CSA. A bola é sua, Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Ponte Preta e CSA para falar justamente do primeiro jogo do CSA no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Foi em 1985, no dia 14 de julho, há exatos 36 anos. E eu estive nesse jogo, eu acompanhei esta partida pela Rádio Cultura. Eu fui repórter deste jogo, justamente acompanhando o CSA. E no dia anterior, eu fiz matérias na concentração do CSA. Lembro como se fosse hoje. Eu entrevistei Fidelis, o treinador à época do CSA, e Toninho Vanusa, que era o meia, o jogador talvez mais conhecido à época da equipe alagoana. O Fidelis era o treinador do CSA, havia feito um bom trabalho no São José, e o famoso lateral direito. Ele era o lateral direito da Copa de 1966. Fidelis, do Bangu, o touro sentado. E o Toninho era o Toninho Vanusa, que jogou bastante tempo no Palmeiras. Infelizmente, ambos são falecidos. Neste jogo, disputado num domingo, dia 14 de julho de 1985, a Ponte Preta venceu 2-0. Vamos lembrar desse jogo? Eu estou aqui com a edição da revista Placar, Placar edição 791, do dia 19 de julho de 1985. A Ponte Preta venceu Campeonato Brasileiro. As duas equipes estavam já na segunda etapa da competição, no grupo E. E a Ponte Preta venceu por 2-0. Os gols da Ponte Preta, Mauro e Wagner. Curiosamente, os dois jogadores revelados pela Ponte Preta. Você está vendo aí no futebol interior imagens de Mauro e Wagner, que fizeram os gols da Ponte Preta. Os dois gols no primeiro tempo. O árbitro da partida foi Luiz Cunha Martins, um mulato, bom árbitro do Rio Grande do Sul. E o público, 6.675 pessoas pagantes. Vamos à escalação das duas equipes aqui no futebol interior. Aliás, se você quiser que eu aborde algum assunto, fale com o futebol interior em qualquer das plataformas, principalmente pelo portal Futebol Interior, o principal veículo de comunicação do futebol brasileiro. Mas vamos recordar: Ponte Preta 2, CSA 0, Centro Esportivo Alagoano, na primeira vez que o CSA jogou no estádio da Ponte Preta. Ponte Preta 2, CSA 0. Vamos à escalação do time pontepretano. O técnico era José Luiz Carbone. Que saudade do Carbone, que faleceu agora, no final de 2020, na cidade de Campinas. A Ponte Preta jogou com Sérgio, Silvio, Osmar Guarnelli, Valdir e Evandro, Regis, Gercinho, Márcio Luiz e Jorge Mendonça, Wagner e Mauro. Uma alteração no time pontepretano. Marquinhos entrou no lugar de Jorge Mendonça. Olha a escalação do CSA, do técnico Fidelis: Zé Luiz, Carlos Alberto Rocha, Café, Josival e Zezinho, Veiga, José Nilton e Zé Carlos, Frank, Luizão e Toninho Vanusa. Neste time do CSA, duas alterações. O José Nilton, que depois jogaria até no Vasco da Gama, foi substituído por Miguelzinho, e o Zé Carlos foi substituído por Dóia. O Frank é o Frank que jogou no Guarani, revelado pelo Guarani. E o Luizão, olha uma foto do Luizão aí no futebol interior. O Luizão jogou no Santos, jogou no Bangu. Eu estou ainda aqui com a revista Placar, que diz que Jacozinho
fez falta no time do CSA. Na época, o Jacozinho virou meio um folclore e virou uma atração do CSA, pois num jogo no Rio de Janeiro, que era para homenagear Zico e Maradona, Jacozinho entrou de intruso e acabou chamando a atenção. Na revista Placar, que eu já mencionei, o grande destaque da Ponte Preta foi o ponta esquerda Mauro. E no time do CSA, nenhum destaque individual e críticas ao comportamento do técnico Fidelis. Aqui no Futebol Interior, recordando histórias de Ponte Preta e CSA. Olha um time da Ponte Preta em 1985. Vamos identificar esta foto? Você está vendo aí um time da Ponte de 1985. Em pé, Tefo, Regis, Osmar Guarnelli, Sérgio, Valdir e Evandro. Agachados, Toninho, Jorge Mendonça, Gercinho, Chicão e Mauro. Uma das poucas fotos do time da Ponte Preta com Gercinho, que hoje trabalha no Atlético Paranaense. E você vê também fotos interessantíssimas do CSA, à época, 1984, 1985, o CSA foi bicampeão alagoano. E numa homenagem no Futebol Interior a todos os torcedores do Centro Esportivo Alagoano, olha algumas fotos da equipe de Alagoas. Olha o goleiro José Luiz. O Zé Luiz, neste jogo ele já tinha 35 anos, fez muito sucesso no futebol sergipano. E você vê aí uma foto da revista Placar, CSA, bicampeão alagoano, 1984, 1985, sem o goleiro Zé Luiz. Como eu falei anteriormente, Zé Luiz fez muito sucesso no futebol de Sergipe, no Confiança no Sergipe, e depois continuou fazendo sucesso nas Alagoas. Olha esta foto do CSA, identificando apenas os jogadores. Em pé, Joel, Veiga, Café, Josival, Zezinho, olha o Toninho Vanusa, Vino, Miro, que jogou no Santos, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, e Carlos Alberto Rocha, que fez sucesso também no Náutico. Agachados, Frank, nascido em Limeira, revelado pelo Guarani, Júlio César, Carlinhos Marechal, Betão Alcântara, hoje treinador de futebol no interior de São Paulo, Borges, José Nilton, que também jogou no Vasco da Gama, e o último, Ditinho Souza, revelado pelo Ginásio Pinhalense, jogou também no Palmeiras e no Guarani. Recordamos aqui no Futebol Interior o primeiro confronto do CSA contra a Ponte Preta na cidade de Campinas, há 36 anos, no dia 14 de julho de 1985. Eu lembro bem deste jogo, eu fiz reportagem, eu cobri o CSA pela Rádio Cultura de Campinas, AM 1390. Se você quer falar com o Futebol Interior, mande uma mensagem, fale com o Futebol Interior, eu faço o resgate da história para você. Hoje falando de Ponte Preta 2, CSA 0, pelo Campeonato Brasileiro de 1985. Aqui no Futebol Interior. Tá aí o Arthur Eugênio trazendo curiosidades, falando desse jogo, que foi o terceiro jogo da história entre Ponte Preta e CSA no dia 14 de julho de 1985, vitória da Ponte Preta pelo placar de 2-0. Só lembrando, né, que no confronto, no total são 10 jogos entre Ponte Preta e CSA, com mais ampla vantagem da Ponte Preta. A Ponte Preta tem 6 vitórias, 2 empates e só 2 derrotas. Marcou 14 gols e sofreu 9. No Majestoso, a Ponte ainda não perdeu para o CSA na história. São 3 vitórias e 1 empate. São 4 jogos na história que começou em 1978, né? O primeiro jogo entre Ponte Preta e CSA foi em 1978, no dia 30 de abril de 78. Ponte Preta fora de casa venceu o CSA pelo placar de 2-1,
mas nessa curta história aí com 10 jogos, né, no Majestoso só foram 4, 3 vitórias da Ponte e um empate. Passou um time da Ponte ali de 85, né, Frank? Você que gosta, a gente já tá meio apertado aqui, mas dá pra falar desse time. Você que gosta aí de relembrar, que time, né? Jorge Mendonça, Chicão, Mauro, Toninho Sérgio Camarão. no gol, Evandro, era um lateral esquerdo muito bom, né? Toninho Camarão, lateral esquerdo. Marcelo falou jogava aqui, falou fora do ar que o Tefo era bom, Carlos, eu gostava do Tefo. Tanto que o Tefo foi fazer carreira em Portugal, permanece em Portugal e ele hoje, ele tá envolvido no futebol português, eu não sei se é diretor, alguma coisa assim lá. Mas eu gostava da pessoa do Tefo, eu conheci ele pessoalmente também, Sim, Carlos. não, como pessoa sim, mas... Não, como jogador também, cara. Gostava. Mas é porque, sei lá, a gente estava muito acostumado com um zagueiro muito bom, né? E o Tefo, ele tinha uma qualidade, Carlos, que até a Ponte usou bastante com ele. Ele atuava de lateral direito. Jogava de lateral também. Que a gente tinha um alfinete na época, né? Ele era um lateral moderno. Isso. Bom, 9 da noite, mais 15 minutos, 9h15. Eu tenho que pagar mais um intervalo, né, ô Felipe? Então vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo aqui rapidinho, a gente já volta com um entrevistado do André Luiz. E daqui a pouco o Marcelo vai falar boa noite. Agora não, vamos lá, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais, indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar já, 9h30 da noite para Ponte Preta e CSA, 36ª rodada, que já teve 2 jogos. Na terça-feira, Brusque e Novo Horizontino 2-2, Cruzeiro 0, Guarani 1. Amanhã, com cobertura total aqui dos canais de Futebol Interior, tem Chapecoense e Tombense, meu brother, meu camarada Giovanni Martinello. Rapaz, como é educado o Giovanni Martinello, da Rádio Oeste Capital. Ele vai transmitir Chapecoense e Tombense aqui para os canais de Futebol Interior. E na sequência, a gente vai para a Rádio Clube de Ponta Grossa com CRB e Operário, os 2 jogos com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. Pega aí o microfone, Marcelo, rapidinho. Ô Felipe, eu sei que eu vou dar uma zicada com você aí, mas solta a vinheta do homem aí, por favor. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Aquele destaque curto, viu, Marcelo? Mais curto, mais ou menos parecido com letra de bula de remédio.
Mais ou menos parecido com o meu cachê. Boa noite pra você, Carlos, pra todo mundo que tá acompanhando aí. Não, graças a Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui nos canais Futebol Interior. Boa noite pros companheiros, pra todo mundo que tá acompanhando a gente nos canais Futebol Interior. Expectativa de um bom jogo, a Ponte Preta já não tem mais a possibilidade de acesso e também não tem mais possibilidade de rebaixamento, o que não acontece com o adversário, né? Mas a Ponte joga tranquila. Quem vem pilhado é o CSA. Espero um bom jogo. Queria ver o menino, né, no comando do ataque, mas o nosso treinador optou ainda pela presença dos mais experientes. O Ribamar vai no comando do ataque. Vamos ver, quem sabe ele não entra no segundo tempo aí e mostra o seu potencial. Vamos aproveitar esse final de campeonato aí para fazer alguns testes também, né, Carlos? É isso. Esse Marcelo Corsato já vai transmitir o jogo Ponte Preta e o CSA. Ponte e CSA, a bola vai rolar já às 9h30 da noite. Agora, André, eu tô aqui naquele esquema, né? Se eu te chamo, se a gente espera ali o Hélio dos Anjos, que vai aparecer na TV também. Agora, você sabe aquilo, né? Se correr, o bicho pega. Espera um pouco, né? Se ficar, o bicho, ó, dá aquela mordida. Você falou, Carlos, é verdade, o público é diminuto, hein? Pequeno. A torcida da Ponte já abandonou, né? R$20 o preço do ingresso, né? R$20 e 10 a meia. Mas você sabe que hoje eu estou muito esperto, né, Carlos Corsato? Olha lá. Olha ele lá. Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos. Quando a gente iniciou o segundo turno, mas parcialmente nós já conseguimos, né? Alguma coisa nesse sentido, que era pontuar mais do que o primeiro turno, que era necessário. Isso foi uma das coisas que nós colocamos para os jogadores, mas em cima disso nós temos ainda um objetivo a ser alcançado e nós vamos trabalhar esses 3 jogos para conquistar. Tá aí, esta palavra do técnico Hélio dos Anjos. Continua falando. A gente também está trazendo uma cobrança desnecessária, externa, mas internamente cobramos sempre, temos sempre um objetivo, temos que terminar bem, temos que aproveitar o nosso estádio, o nosso campo e fortalecer nós perante a opinião pública. Tá aí, essa palavra do técnico Hélio dos Anjos passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior, Carlos Beleza, Corsato. já tá com o microfone com você mesmo? Aproveita então e já chama seu convidado aí. Ele que está voltando de suspensão no time da Macaca hoje no meio-campo, o meio-campista, o Alisson, é o nosso convidado na Rádio FI, canais Futebol Interior. O Alisson, eu queria que você comentasse sobre mais um gol marcado pela Ponte, né? Que foi eleito o mais bonito da rodada 34. Já são 27 jogos, 5 gols, sendo que esse último foi chutando e não cabeceando como os outros 4. Fiquei muito feliz por marcar mais um gol. Na partida fiquei um pouco triste pelo resultado, né? Que no final do jogo a gente acabou tomando um gol ali que resultou em empate. Mas muito feliz, ainda fui premiado com o gol mais bonito da rodada, então continuar trabalhando para que mais gols possam sair com essa camisa da Ponte Preta. Hoje você é o vice-artilheiro da equipe e no setor defensivo é o atleta da Ponte que mais desarma, né, com 2,6 desarmes por jogo. Como você vê essa sua evolução em todos os setores? Muito feliz, né? Eu venho trabalhando muito forte, o professor Hélio cobra bastante de mim, me ajuda muito durante os treinamentos e me cobra para mim sempre estar preparado para fazer grandes jogos e estou muito feliz por poder estar colaborando com meus companheiros e com a Ponte Preta. 2022 foi um ano de afirmação na sua carreira. O que avalia que evoluiu na temporada e principalmente após chegar na Ponte? Eu creio que eu caí num clube certo, né? Pois a Ponte Preta tem isso, né? De muita raça, muita dedicação. E o professor Hélio, junto com o Guilherme, tem me ajudado muito, tem me cobrado. E com isso eu tenho me dedicado mais, tenho feito o treinamento mais intenso e nos jogos tenho ajudado bastante e quero continuar ajudando. Agora você retorna de suspensão em duelo contra o CSA. Como avalia esse duelo contra os alagoanos? É um duelo onde a gente não tem mais chance de cair, mas vamos fazer jogo intenso, jogo para buscar a vitória, para conseguir os pontos aí nesses últimos jogos e conseguir terminar o mais longe possível da zona de rebaixamento. Tá aí esta palavra do meio-campista, o Alisson, passando pelos microfones da Rádio FI, canais Futebol Interior, Carlos Corsato. Frank, 1 minuto pra gente falar aqui do Alisson, 19 milhões a proposta do Flamengo por 100% do passe. Há 2 meses atrás a Ponte já recebeu na mesa uma proposta em papel timbrado e tudo, viu, Frank? De 12 milhões do Atlético do Paraná, mas aí seria por metade do passe do jogador. A Ponte ainda ficaria com 25% do passe, os outros 25% do time do Atlético. Agora, 19 milhões do Flamengo, a proposta por 100% do passe.
é o principal jogador da Ponte Preta nesse campeonato, apesar da Ponte ter o Luca, né? Mas é o cara que mais se sobressai no time da Macaca, não é, o Franqui? Carlos, com certeza. A Ponte, pra mim, particularmente, eu citaria aí mais uns 3 aí com ele tranquilamente. Mas não há como negar, né? O aproveitamento do Alisson foi pra lá de espetacular. Me lembro dele nos primeiros jogos, que eu comentava sempre, Carlos, lembra? Olha, esse garoto tem que ter atenção, trabalhar bem ele tem garrafa vazia para vender, mas ele ainda é muito novo e tal, e olha, o crescimento dele foi assustador. Merece o sucesso que tá fazendo, Carlos. E o Eberlin, nessa parte, é muito bom para negociar, Carlão. Com certeza ele vai escolher o melhor caminho para nós. E não tem outra alternativa, né, Carlos? A gente adoraria ter um jogador como o Alisson aí por 4, 5 temporadas, né? Esse Frank Francisco, 9h25, 30 segundos. Ficha técnica do jogo para Ponte Preta e CSA. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano, se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2, vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, Norberto. A zaga central com a 4, Matheus Silva. Na quarta zaga, o 27 é Fábio Sanches, o capitão da equipe, no costado. E na ala esquerda, o 15 Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 5, Leonaldi. 19, Felipe Amaral. 25, Alisson e 10 para Elvis. E à frente, 29, Echaporã e 14, Ribamar. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Norberto 2, Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Leonaldi 5, Felipe Amaral 19, o Alisson 25, Elvis 10, Echaporã 29, Ribamar 14. No banco, Luan, Thiago, Moisés Ribeiro, Leandro Bárcia, Bernardo, Eliel, Igor Formiga, Cássio, Léo Santos, Fraga, Vidinho e Bruno Alves. A Ponte Preta é a 12ª colocada na competição, tem 45 pontos ganhos, 35 jogos, 11 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, 111 cartões amarelos, 7 vermelhos, marcou 32 gols e sofreu 33. Luca é o seu principal artilheiro com 14 gols. Próximo jogo da Ponte, sexta-feira que vem, hein? Dia 28 de outubro, 9h30 da noite, em Santa Catarina, contra o Criciúma. Futebol Interior. É o Centro Esportivo Alagoano, escalado e definido pelo técnico Adriano Rodrigues do sistema 4-3-3. Vai a campo com Marcelo Carné, o goleiro é 31. Na ala direita, 14, Everton Silva. Zaga central, 23, Douglas. Na quarta zaga, o 33 é Lucão. E na ala esquerda, o 26 é Diego Renan. O meio-campo do Azulão começa com 5, Giovani. 8, Ian Rolim, 27, Gabriel, o capitão da equipe, à frente, 11, Osvaldo, 97, Lourenço e 99, Rodrigo Rodrigues. Olha o repeteco do CSA de Marcelo Carné, 31, Everton Silva, 14, Douglas, 23, Lucão, 33, Diego Renan, 26, Giovani 5, Ian Rolim 8, Gabriel com a 27, Oswaldo 11, Lourenço 97, Rodrigo Rodrigues com a 99. No banco,
Paulo Ricardo, Felipe Augusto, Ferreira, Luiz Henrique, Gabriel Tonini, Lucas Lourenço, Bruno Mezenga, Elton e William. 35 jogos, 7 vitórias, 15 empates, 13 derrotas, 36 pontos ganhos, 17º colocado, situação complicada do CSA. Próximo jogo, terça-feira que vem, hein? 25 de outubro, 9h30 da noite, contra o Vila Nova, em Alagoas. Arbitragem. Apita o jogo, Diego Pombo Lopes, ele será auxiliado pelo assistente 1, Edevan de Oliveira Pereira, assistente 2, Vanessa Santos Azevedo, os 2 primeiros é da Bahia, a Vanessa é do Sergipe. Quarto árbitro, Paulo César Francisco de São Paulo, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, VAR FIFA do Rio Grande do Sul. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Bola vai rolar já já, ponte toda de branco, faixa preta no peito, CSA com a camisa azul claro. Esse árbitro da partida aí, o Diego Pombo Lopes, ele já apitou um jogo da Ponte Preta, aqui mesmo no Majestoso, pela Série B. No dia 23 de junho, a Ponte Preta empatou com o Sampaio Correia pelo placar de 0-0. Também tem um jogo do CSA no currículo, 7ª rodada, CSA e Operário, 0-0. Vai começar o jogo e para transmitir 90 minutos e mais acréscimos, a Rádio Futebol Interior, Canais Futebol Interior, tem ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. É isso, vamos que vamos! Com você aqui nos Canais Futebol Interior, vai rolar a bola, pita o árbitro! Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira! Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos Canais Futebol Interior, comigo André Luiz nas reportagens, Frank Francisco nos comentários, Carlos Corsato abriu os trabalhos e fica com a gente trazendo todas as informações. Posse de bola pro time do CSA que precisa demais da vitória. Posse de bola pelo lado esquerdo, experientíssimo Osvaldo, vai pra cima na marcação do Matheus, lado esquerdo, perna direita, puxou, cruzou na boca do gol, toque de cabeça! Já era! Gol dos caras! 99, Rodrigo Rodrigues, com menos de 1 minuto. Bola na rede. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Marca de 38 segundos deste primeiro tempo. É, macaquinha, que faz, hein? Osvaldo pela esquerda, aproveitou ali uma saída errada da Ponte Preta, e aí ele foi pro campo de ataque, puxou pra perna direita e cruzou. O Rodrigo só meteu a cabeça na bola, não deu pro goleiro da Ponte. No fundo da rede, 1-0 CSA. Eita nós, hein, André Luiz? Detalhe, a selfie do gol. É, e como você bem disse, não deu nem tempo de esquentar a chuteira dos jogadores da Ponte. Primeira descida pelo setor esquerdo, Osvaldo levantou a cabeça e cruzou. Rodrigo Rodrigues entrou no meio da zaga da Ponte, que ficou olhando e cabeceou a meia altura no canto baixo direito de Kaique França, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Rodrigo Rodrigues, camisa 99. CSA 1, Ponte 0. Detalhe. Já. Olha a Ponte. Norberto já jogou no CSA, cruzou na boca do gol. Gabriel cruzou pra trás, jogou errado. A bola voltou, sobrou pro Amaral, toca pro Alisson. Devolveu, tocou pro Norberto na frente, lado direito. Bola pro Alisson, tentou uma jogada de efeito pra cima da marcação do Renan. Fica fácil pra zaga da equipe do CSA. Rodrigo Rodrigues, o artilheiro do jogo. A Ponte já tá perdendo, meus amigos. Ian Rolim levantou, bola na boca do gol. Ali no campo ofensivo, sai do gol. Sai ali da grande área, goleirão Kaique França, perna esquerda, tira. Vai, Carlos. Bom, o gol mais rápido que a Ponte Preta toma na competição, 33 segundos. É o gol de número 34 que a Ponte Preta sofre, vai. Olha a Ponte, Chaporã vai pintar o gol de empate, invadiu a grande área, perna esquerda, bateu pro gol, pra fora do gol. Liso, foi pra cima do Everton Silva, ex-Ponte Preta, e aí bateu pro gol, cruzada, ela passa, vai embora. Quase o empate da macaca aí, André. E na boa jogada de Chaporã pelo setor esquerdo, ele deu um corte no Everton Silva, que ficou sem pai, sem mãe. Chutou forte, de perna esquerda, a bola passou rente
poste esquerdo baixo de Marcelo Carné e foi embora. Tiro de meta para o CSA, continua 1-0. O Azulão vence no Majestoso. Daqui a pouquinho o Carlos vai atualizar a situação aí do CSA, hein? Bom, por enquanto tô aqui no Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior. O Gelo tá mandando aqui um bom jogo para todo mundo. O Camilo Eustáquio tá perguntando se tem mala branca, não tem como saber, né? Valeu! E o Matheus Merentiel tá comemorando. A camisa do CSA realmente é um azul claro, parece muito a camisa da seleção uruguaia. Em época de Copa do Mundo é um uniforme diferente esse do CSA. Tem gol. Volta pra ponte, lado esquerdo. Elvis pra bola, chuveirão na boca do gol. Matheus de cabeça, ela passa, vai embora. Vai embora sobre o gol, quase. A ponte chegou de novo, hein, André? E o Elvis bateu muito bem na bola, subiu sozinho o Matheus Silva no meio da zaga do CSA e testou forte. A bola por sobre a meta de Marcelo Carné foi embora. Tiro de meta para o CSA que vence por 1-0. Tem bola na rede, vai Carlos. Série A do Campeonato Brasileiro, terceiro gol do tricolor do Morumbi. Luciano faz. São Paulo 3, Coritiba 0. Esse gol do Rodrigo Rodrigues foi o 7º dele com a camisa do CSA na Série B deste Campeonato Brasileiro, Marcelo. O Coxa que não se cuide não, que o ano que vem vai estar disputando com a Ponte a Série B, hein? Vai perdendo aí o time do Coritiba, se bem que ele tá à frente aí de 4 equipes ainda no campeonato da Série A. Falta pra Macaca, falta pra cima do Arthur, 4 minutos passados deste primeiro tempo. A Ponte já perde o jogo, 38 segundos, tomou o primeiro gol. Vai pra bola Elvis, marca de 4 minutos e meio, dentro da grande área, todo mundo se pegando. Perna direita, cruzou na boca do gol, Alisson de cabeça, ela passa, vai embora. Sem perigo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Você tá ligado aqui nos Canais Futebol Interior, seja bem-vindo, 5 minutos do primeiro tempo, a Ponte perde o jogo, o nosso Felipe Marques na mesa de som já meteu o dedo lá e apontou 5 minutos, Ribamar dominou, tocou pra Elvis no peito, na grama, solta a bola na direita pra Norberto, deu pra o Alisson pela meia direita pensa, toca a bola pra Felipe Amaral, domina com a direita, com a esquerda ele toca pro Arthur, lado esquerdo, vai pra cima na marcação do Everton, bico esquerdo ali da grande área pra lá, pra cá, linha de fundo, na cavadinha, cruzou na boca do gol, Ribamar, não, Ribamar, deixa pro Norberto, Ribamar na pequena área. Goleiro Marcelo Carné é bom goleiro, mas não sai do gol nem pro Reza Brava, hein? É uma característica desse goleiro, mas eu acho muito bom goleiro. A bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro goleirão da equipe do CSA fazer a batida. Everton Silva, que já jogou na Ponte, não faz muito tempo, né? Lateral direito. Ele que, quando veio pra Ponte Preta, era do futebol carioca, jogou pelo Flamengo, era do Boa Vista, enfim, veio pra Ponte Preta. Não é de muita saudade pro torcedor da Ponte. Elvis dominou pro Alisson, jogou na boca do gol, bate na zaga do CSA. Lucão meteu o pé na bola, tirou, caiu do outro lado esquerdo. Vai pro Arthur, cruzou fechado na boca do gol, Carné. De murro na bola. Tira dali, caiu pro Oswaldo, hein? O Oswaldo é veteraníssimo, mas tem velocidade. Ele que fez a assistência pro gol do Rodrigues. Pra lá, pra cá, jogou na boca do gol pra ninguém. A bola fica fácil pro goleiro da Ponte. Todo de amarelo, parece uma gema de ovo ali. O nosso Kaique França que volta ao gol da Ponte. A Ponte jogando no gol, defendendo o gol que fica no portão de entrada no estádio Moisés Lucarelli. Lado esquerdo da sua tela. Consequentemente, ataca pro gol da linha do trem, que é o lado direito da sua tela. A Ponte toda de branco, com aquela faixa preta linda no peito, com o uniforme parecido com o do narrador, com o do repórter, né, com o do comentarista também que lembra, só o do meu âncora, meu coordenador, que essa camisa é aquela do título de 69, né? Exatamente. É retrô de 69. Muito bem, bonita pra caramba. Eu tenho uma, mas a minha é um pouco mais chinfrim. Mas eu tenho, viu? Eu tenho também. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Bola com o Matheus. Matheus dominou pelo lado direito. A Ponte tomou o gol. Depois toma conta do jogo. Daqui a pouco o meu comentarista fala pelo lado direito, mas perde o jogo 1-0. Aliás, já faz um tempinho que a Ponte não ganha, hein? Posse de bola pelo lado esquerdo pra Fábio Sanches. Vem o nosso capita. Será que fica pra próxima temporada? Série A2 é o nosso primeiro compromisso. Bola pra Arthur, soltou no meio pra Felipe Amaral. Deu pra Leonaldi de primeira. Solta a bola pra Elvis. 10 da Macaca. Dominou, trivela na bola. Tentou pro Ribamar, sobe a zaga, tira. Mete a cabeça na bola o Douglas. Tira dali, ela cai na intermediária com o Ian Rolim. A bola sobrou pro Elvis, vai bater pro gol, desviou na zaga, vai embora. Bobeou o jogador do CSA, queria falta, o árbitro não deu, escanteio pra Ponte, hein, meu repórter. O último toque do Diego Renan, a bola foi embora pela linha de fundo, é escanteio, lado direito, favorece a Macaca.
Elvis, camisa número 10 na bola. Dentro da grande área chega por lá o Arthur, o Ribamar tá por lá também. O Ribamar tá por lá, é pelo lado direito. Barbudo Elvis vai pra bola, perna direita, autorizado no segundo pau. Ribamar livre de cabeça, pega o goleiro, voltou, sobrou, perna esquerda, bateu pro gol, desviou na zaga, vai embora. Vai embora. O Ribamar livre de marcação, golpeou de cabeça no cantinho. E não é que o Carné foi buscar. Na sequência ele bateu, a bola desviou na zaga, foi embora. Outro escanteio, André. Na bela cobrança de Elvis, a cabeçada do Ribamar. Marcelo Carné foi buscar, na volta o chute do Ribamar. A bola explodiu no Douglas, foi embora. Escanteio lado esquerdo, olha o Elvis na bola. Elvis pra bola, chuveirou fechado na boca do gol. 33, Douglas mete a cabeça na bola, tira dali. Ela cai com o Echaporã. Ei, Echaporã, deixou pingar, perdeu, queridão. Deixou pingar, perdeu. Recupera a posse de bola, vem Lourenço. Campo de ataque, e aí ele vai e faz a falta. Ele vai e faz a falta. Echaporã toma o primeiro cartão amarelo do jogo. André. É o primeiro amarelo do jogo, amarelado o Echaporã, 29. Ele que estava pendurado, não joga na próxima partida da Macaca diante do Criciúma, próxima sexta-feira, às 21h30 no estádio Moisés Lucarelli. Informação para a Bet. Melhor coisa no jogo até agora foi esse amarelo do Echaporã. Vai fazer falta o próximo jogo, Frank? Não, reforço pra nós. 9 minutos e 20 passados do primeiro. Vocês são corneteiros, hein? Posse de bola, falta pro time do CSA. Gabriel, ex-Flamengo, cruzou na boca do gol. Fábio Sanches, perna esquerda, tira dali, caiu com o Arthur. Dividida forte do Arthur. Não sei não, tô achando que o árbitro vai dar cartão pra ele. E deu, hein, André? E deu. É o segundo amarelo do jogo, o segundo para jogadores da Ponte. Arthur, amarelado, ele que estava pendurado, também não joga na próxima sexta-feira, às 21h30 no estádio Moisés Lucarelli, diante do Criciúma. Informação para bebidas, Poti. Cara, eu não sei não, se o VAR chamar ele vai ser expulso. Não vai, Marcelo, ele foi com o pé muito alto. Não, foi temerário, mas ele foi na bola, é que... Mas olha, esse carrinho ele nunca é legal, mas ele não foi com maldade pra pegar o cara. Mas ele foi com força excessiva. Não vi ali maldade do Arthur, não. Não sei, não. O Pombo, que é ex-fazenda, né? Toda hora você fala isso, né? Eu não esqueço. É modelo, né? Não, ele também... O Pombo tem fazenda? Ex-fazenda. 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 Aquele programa Fazenda. É que o Marcelo, ele foi peão já da Fazenda. O Marcelo não quer participar. Não fui. Não, tô falando do Diego Pombo, Marcelo. Ah, pensei que era eu. Marcelo, você participaria da Fazenda? Não posso. Ah lá, falta. Falta pro time do CSA. A Macaquinha tá perdendo, hein, gente? 1-0 pro CSA. Daqui a pouco vou lá pros canais Futebol Interior nas redes sociais. Falta CSA. Bola pra dentro da grande área. Arthur meteu a cabeça na bola. Bom, a cobrança da falta já foi feita, então o Arthur não vai ser expulso, o VAR não chamou, mas é escanteio pro CSA aí, viu, André? É, último toque do Arthur, escanteio lado direito, o CSA aperta, continua 1-0 para o Centro Esportivo Alagoano. Diego Renan, ex-Macaca, ele bate com a perna esquerda, a bandeirinha tá arriada, e a bandeira tá lá também pertinho da bandeirinha. Vanessa Santos Azevedo, vai pra bola, Diego Renan, perna esquerda, chuveirou na boca do gol, no peito do Arthur. Caiu com o Echaporã, vamos lá, Echaporã, eu acredito em você. Bola pra Norberto, perna direita, jogou na frente pro Ribamar, será que chega? Será que tá mais magro do que o Elvis, o Ribamar? Aí não chegou, chega a zaga, tira, mete a cabeça da bola, ela cai pra Elvis, categoria do Elvis, hein? Pro Felipe, categoria também, pro Alisson, categoria, pro Norberto, soltou, boa bola, pro Echaporã, bico esquerdo na grande área, pra lá, pra cá, 2 na marcação, tocou pro Norberto, bateu, voltou, sobrou pro Alisson, vem a batida pro gol do Felipe, bate na zaga, vai embora! Bate na zaga, vai embora. Escanteio. A Ponte, ó, vai mordendo. A Macaca vai mordendo o CSA aí. André. É, no chute do Felipe Amaral, a bola resvalou no Lucão, foi embora, linha de fundo, lado esquerdo. É mais um para a Macaca, que quer o gol de empate, camisa 10, Elvis na bola. Terceiro escanteio no jogo da Ponte. Terceiro escanteio pra Ponte Preta, 12. O jogo é jogado. O jogo é lá e cá. 12 minutos do primeiro tempo. Vai pra bola, Elvis, autorizado, perna direita. Chuveirou na boca do gol, toque de cabeça pra fora. Não marca nem churrasco também essa zaga do CSA, hein? O 19 da Ponte estava livrinho, Amaral. Rapaz, como é que perde um gol desse, hein, André? E como pega bem na bola o Elvis? Ele mandou o Amaral, subiu no terceiro andar, no meio da zaga do CSA e cabeceou forte. A bola passou rente o poste superior esquerdo na meta de Marcelo Carné, já batido e foi embora
Quase a Macaca chega lá, continua 1-0 para o CSA. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Digital dos canais Futebol Interior marca 13 minutos e meio o primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Tá bom pra nós não, hein? Bem no comecinho de jogo. Pegaram o pro Alisson. CSA, 0 pra Ponte Preta no Majestoso, Carlos. Série A, Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai vencendo o Curitiba pelo placar de 3-0 lá, finalzinho de jogo no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Amanhã, com cobertura dos canais Futebol Interior, tem Chapecoense e Tombense, 7h15 da noite. Na seguidinha, CRB e Operário, às 9h30 da noite. Marcelo Corsato. Coloca o capacete que lá vem pedrada. E agora uma falta bem feia também em cima do jogador da Ponte ali, hein, André? E foi o Giovani, ele chegou pisando no pé direito do jogador da Ponte, do Alisson, que se contorceu em dores, mas tudo ok com o meia da Ponte. Olha o Elvis na bola. Elvis vai pra bola, perna direita, chuveirão na boca do gol, toque de cabeça pra fora do gol. Matheus, a Ponte na jogada aérea só perdeu uma. Foi quando tomou o gol, hein, André? É verdade, mais uma cobrança do Elvis precisa. Mais uma vez, Matheus Silva subiu no terceiro andar e testou forte. A bola por sobre a meta de Marcelo Carné. Continua 1-0 para o CSA. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Seja bem-vindo, aqui Canais Futebol Interior, nós vestimos a camisa, vamos juntos. Um abraço pra você que tá acompanhando a gente lá no YouTube Futebol Interior, Futebol FI e no Facebook Futebol Interior, bola na rede. Placar ao vivo informa. Gol do Curitiba, Matheus foi pra rede, diminui. Agora São Paulo 3, Curitiba 1. Ó, tem aqui o Gelo, ele tá perguntando se o Chicão, quando o Arthur tava trazendo aí os destaques das duas equipes, falando do passado de CSA e Ponte Preta, se o Chicão é aquele que jogou no Curitiba e no Santos, ou é outro atleta. Sim. É o mesmo, certo? E ele faz outra pergunta. Por gentileza, retirem outra dúvida. O ex-goleiro Sérgio dos Santos jogou na Ponte também? Sim, é aquele que estava na foto, inclusive. Sim. Sérgio Guedes. Então, Santos, Seleção Brasileira. Jogou um monte de time o Sérgio. Acho que a América, ele jogou na América. Sérgio Guedes, Sérgio Guedes. Internacional de Porto Alegre. Sim. E todos os times que ele jogou foi titular. E o Sérgio foi um dos melhores goleiros que passou pela Ponte Preta. Um baita do goleiro. É de Rio Claro. De Rio Claro. Técnico de futebol, hoje estava no Água Santa recentemente, mas treinou Rio Claro, várias equipes do futebol brasileiro. Técnico da Portuguesa Santista ano que vem. E foi vice-campeão com a Ponte Preta num Campeonato Paulista. Isso, 2008. 2008. Isso aí, final contra o Palmeiras. 1-0 em Campinas, 5-0 no Parque Antártico. Isso aí você podia passar, né? Mas ele tá certo. Ele falou aquele jogo lá, o Kleber Gladiador. O Kleber Gladiador parecia o Lewandowski. Tanto gol que ele fez. Ó, o jogo tá parado porque o Alisson tá caído de novo no gramado, hein, André? É verdade, caído de novo, departamento médico da Ponte em campo. E dessa vez, olha, acertaram aí o cucuruto do Alisson. Foi o camisa de novo, número 5, Giovani, mas tudo ok com o Alisson. Continua 1-0 CSA. Bola alongada, campo para ataque pro time da Ponte Preta, espichada demais. A Chaporão foi pra bola, a proteção da zaga se perde, vai embora. Tiro de meta pro goleirão Marcelo Carné fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Seja bem-vindo, você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que o CSA precisa muito da vitória, tem 36 antes de começar o jogo. Posse de bola pro time do CSA, nossa senhora. Bola alongada na frente, nas mãos do goleirão da Ponte, sai do gol pra fazer a defesa. Facebook. Kaique França, vai Carlos. Vivi Vicente
Justi José também tá com a gente, escreveu assim, mas nem começou o jogo, já tá perdendo. Sim. Osmar Dangar, Gustavo Carvalho, Ademir Vicente, quem mais? Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Ademir Júlio, Echaporã não era nem pra tá mais aí, tá dizendo ele aqui. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, tinha que sair cartão vermelho. Tá dizendo aqui, não sei em qual jogada que ele tá dizendo. E será que a Ponte vira? Tá perguntando o Gabriel Santos. Bom, mostrou uma estatística, meu comentarista, você vai falar do jogo, 9 chutes da Ponte no gol, um só do CSA, e os caras estão ganhando. O Frank fala do jogo, 1-0 CSA. Marcelo, estamos assistindo uma bela partida de futebol, o CSA está ganhando porque, infelizmente, na primeira jogada, como sempre, o time parece que entra desligado, e uma fatalidade, o Matheus Silva foi me rebater uma bola, mas ele deu aquela espanada do taco de Betis fantástica. O Oswaldo pela ponta, o Oswaldo carregou, colocou a bola na área e o centroavante do CSA antecipou o Fábio Sanches, guardou, mas assim, a Ponte para mim domina territorialmente a partida, com um pouquinho mais de calma já a gente empata. Olha só, tá otimista o meu comentarista de carona com o Frank Francisco, mas quem tá no ataque é o CSA, a bola enfiada na frente do comando, tá impedido. Subiu ali o instrumento da bandeira, a Vanessa Santos Azevedo marcando impedimento do ataque do CSA, o André. Ela que é de Sergipe, está atuando lá nas populares, impedimento bem marcado, favorece a Ponte, já cobrado, informação para o Alvo Satoshi. Bom, 2 cartões amarelos no jogo, naquele lance em cima do Alisson, jogador do CSA, o Giovani não tomou cartão, 2 cartões para Ponte, os 2 estão fora da próxima partida, Arthur e Echaporã. Posse de bola para Fábio Sanches, tocou a bola para Felipe Amaral, vira o jogo, toca no peito, na direita para o Norberto, sai da ponta, vem para o meio, Diego Renan tá na marcação, tocou pro Elvis, escapuliu dele, Giovani. De novo, hein? E como tá batendo esse Giovani, hein, Marcelo? E o Pombo olha pra ele e nada, hein, ô André? O Pombo olha tá achando pra que tá na ele, fazenda, pô. Só fica observando. E falta pra Ponte, mais uma vez a falta do Giovani, dessa vez em cima do Elvis, o próprio Elvis para a cobrança, continua 1-0, o CSA vence. O CSA vence o jogo, gol a 38 segundos do Rodrigo Rodrigues, e o técnico é o Adriano Rodrigues, tá tudo em família por lá. 20 minutos passados do primeiro tempo, Elvis pra bola, direto pro gol, desvio, vai embora. Parece que bateu no próprio jogador da Ponte, no Amaral. Amaralzinho que tava lá, né, André? Bateu no Amaral e foi pela linha de fundo e já tinha tirado o Marcelo Carné da jogada, apenas tiro de meta para o CSA, continua 1-0, Azulão vence, informação para Prone Alimentos. Não foi bem inteligente não o Elvis agora, porque a Ponte tá ganhando tudo no alto, né? Então tinha que jogar dentro da grande área para tentar um golpe de cabeça. Se você fosse jogar na Bet Champions, Marcelo, você ia apostar em quem? Hoje? Hoje eu apostaria na Macaca, né? O Matheus Veiga tá dizendo aqui, como vocês apostam na Ponte Preta, rapaziada? É o jogo da vida do CSA, a Ponte não tem mais nada pra fazer no campeonato. É por isso mesmo que eu apostaria na Ponte, ué. Porque o time do CSA, o elenco do CSA não é ruim não, mas olha a campanha, olha a Ponte, Echaporã fez a festa, cruzou na boca do gol, perna esquerda, sobe Douglas, mete a cabeça na bola, tira dali, caiu na intermediária, Fábio Sanches briga com o Rodrigo Rodrigues, perdeu, a bola voltou, veio de novo, na frente Rodrigo Rodrigues, empurrou o Matheus, olhou pra ele, saiu fora do gramado. Falta. O árbitro marca a falta, né, André? Tá parado o jogo. Falta a favor da Ponte, já cobrado pelo Matheus Silva. A Macaca desce e continua perdendo. 1-0, informação para Store Colchões. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Bet Champs. Vem jogar na Bet Champs. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Quase metade deste primeiro tempo, 22 agora, 22 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Te contei não, a Ponte tá perdendo, rapaz. Gol bem no comecinho do jogo, 1 pro CSA, 0 pra Ponte no Majestoso, Carlos. Finalzinho de jogo no Morumbi, Série A, Campeonato Brasileiro, São Paulo vence o Curitiba pelo placar de 3-1. Você falou há pouco da última vitória da Ponte, 31ª rodada, jogo contra o Londrina, Ponte Preta venceu fora de casa por 2-0. Deixa eu abraçar aqui a Gi Scheffer, lá da VV8, Café com Gi Scheffer. Toda quinta-feira, ela já apresentou o programa dela e agora tá aqui, ó, na nossa live, mandando saudações pontepretanas, escreveu
Bora, macaca! O senhor vai ser sabatinado lá, hein? É pra daqui uns 10 anos. Ela tentou convidar você, mas eu sou mais popular, viu, Gil? O Marcelo é muito estrela, é muito mala. Não é que eu sou estrela. Então ele não aceitou o convite, mas eu, com todo o carinho, Se bem que eu vou estar de lá. férias em novembro. Se for Então, em novembro, eu vou, viu, Gil? É novembro, viu, Gil? Coloca Então mais já café pode... no bule aí. Coloca aí. Coloca- Aliás, ela mandou 2 opções lá. Pode ser café ou outra coisa. Ah, eu quero outra coisa. se for cerveja, tô dentro. Falta pra eles. Rodrigues vai pra bola, Rodrigues. Não, queridão. Assim não. Bom pra nós, ruim pra eles, né, ô André? Sabe onde ele mandou essa bola? Lá no bosque Onde? do Jequitibás, a bola bateu na jaula do leão. Como é que tá o bosque, hein, ô André? Me conta, dá uma mudou. panorama do bosque ultimamente. Faz tempo que eu não passo lá. Mudou muita coisa, Mudou. né? Os animais, os grandes animais estão sendo ou transferidos para a Americana, ou os que morrem não estão sendo substituídos. Então hoje só animais de pequeno porte. Aliás... A vizinhança tá calma. Aliás, há pouco tempo atrás, saiu até na EPTV, uma macaca prego fugiu e ela entrou na minha casa, roubou minhas bananas e meu pão. O pão que eu ia comer, a macaca prego do bosque, ó... Levou embora. Cuida direitinho da macaca lá, Deixa... Ih, rapaz, olha eles de novo, bola enfiada no comando. Boa, antecipação do capitão. Fábio, vai pra cima na marcação ali do atacante Lourenço da equipe do CSA. A bola tá recuada, a ponte tem que tomar cuidado com esses recuos aí. Pro nosso Kaique, perna esquerda, jogou meio defeituosa a bola, mas deu certo, sobrou, mas perdeu. O Felipe passou da bola, o Alisson não pegou. Ela veio alongada no campo de ataque, pelo lado esquerdo, Osvaldo. O Osvaldo é veterano, mas ele enche o saco esse Osvaldo aí. É bom jogador o Osvaldo. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior e o André continua contando a história da macaca. Deixa ele contar ou não? Não, vamos pro jogo. Bola. Fora do ar ele continua contando. Mestre Alberto César falava... Texto e bola. Falava pra você o mesmo que ele falava pra mim. Parece que a gente não aprendeu. Não. Mas vamos que vamos. Estamos perdendo, né, cara? Frank, o jogo não tá ruim pra nós, mas nós estamos perdendo, Frank. Rapaz, tem umas coisas no futebol que não vai mudar, né, Marcelão? E engraçado, a Ponte faz uma partida boa, a bobagem foi a primeira bola, né? Mas tem uma coisa hoje, Marcelo, que tá me incomodando um pouquinho. O Norberto não tá fazendo uma boa partida. E por azar dele, o Osvaldo hoje tá num daqueles dias inspirados dele, hein? A teimosia do técnico, né? O Formiga é titular, pô. Tinha que entrar jogando. E o São Paulo terminou lá, 3 pro São Paulo, 1 pro Curitiba, Série A, Campeonato Brasileiro, viu, Marcelo? Vamos ver o Echaporã nessa jogada. O Echaporã não tem sorte também, né, cara? Ele tava na linha de fundo, lado esquerdo com o Everton Silva. Ele tava levando de vencida, a bola bateu no Everton Silva. Conseguiu o escanteio. O que aconteceu? Bateu no calcanhar dele e foi embora, André. Último toque, a bola bateu no Echaporã e foi embora. Tiro de meta para o CSA que vence por 1-0. Informação para Corujão Autopeças. Vai lá no Superchat, mas não precisa mandar pix pra gente não, viu? Manda sua mensagem, a gente gosta da sua participação, a gente curte muito a sua participação. Pode mandar o seu recado, pode mandar o seu alô. Se tá gostando da transmissão, mete um joinha, porque o YouTube, ele mostra a gente pra mais pessoas. Se não tá gostando, mete um negativo também. É a sua opinião, somos democráticos. Aqui você tem voz, tem vez, você manda ver, você pode participar, pode comentar. Em Ponte fica com a bola pela direita, Norberto tocou. Boa bola pro Alisson, vai pra cima da marcação, cruzou pra fora da grande área pro Elvis, ele tentou o toque. A bola veio no pé esquerdo dele, porque se vem no direito ele domina e bate, mas veio no esquerdo, ele tentou o toque, a zaga afastou. Caiu o Catraz no campo de defesa pra Kaique França. A bola volta, sobra pra Ponte, Matheus joga a bola na frente, tentava no comando ali. O Alisson passa por ele, mas não passou pelo zagueiro. E a bola vem alongada de novo pro time do CSA. Lado esquerdo, puxou pra perna direita, vai pintar o gol! Furou! Rodrigues, Lourenço, Rodrigues. Quem furou foi o Lourenço, passe do Rodrigo Rodrigues. Perde
Um dos gols mais feitos do mundo, jogador do CSA aí, hein, André? E que gol o Lourenço perdeu. Passe açucarado de Rodrigo Rodrigues na cara de Kaique França. Ele fez que foi, mas acabou fundo, acabou se desequilibrando e caindo. A bola passou, foi embora. Tiro de meta para a Macaca por muito pouco. O CSA não faz o segundo gol no Majestoso. Rapaz, era pra estar 2-0 pra eles, hein? Posse de bola pra Ponte, Elvis de Trivela tocou pra Norberto. Dentro da grande área pro Alisson. Cruzou na boca do gol, Elvis vai fazer pra fora do gol. Pra fora do gol. A Ponte chegou de novo, vai empilhando um monte de gol perdido no jogo. A Macaca aí, hein, André? E dessa vez o cruzamento foi do Alisson. A bola sobrou para o Elvis, que dentro da área pegou muito embaixo de pé direito. A bola por sobre a meta de Marcelo Carné foi embora. Tiro de meta para o CSA. Continua 1-0 para o CSA. Informação para Brumas. Corsato. Oi. Ademir Júlio, por que não coloca o Eliel? Teimosia, Ademir. Eu já desisti, cara. Eu não vou falar mais. Tá no banco, pelo menos. Bruno, DS, a Ponte vai empatar no primeiro tempo e vai virar o jogo. O Matheus Veiga, quem quiser dicas de apostas, é só me perguntar, tá dizendo ele aqui. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Ele empresta o dinheiro também? O que conforta é que o Echaporã não vai jogar. Reforço. E tem um nome aqui, Marcelo? Não, vai com calma. Não, eu já li 200 vezes, acho que dá pra falar aqui. Cara, olha, é o nome mais pitoresco de Facebook que eu já vi na minha vida. Altenburgo, Vasco de Espíndola. Ó, rapaz, aí sim. Vasco. Olha a Ponte, o Alisson fez a finta, recebeu do Elvis, tocou a bola pra Ribamar, pro Alisson, foi empurrado. O Pombo não dá cartão pra eles não, o André? Tá com o braço engessado, né? Dessa vez o Lucão acabou pegando feio o jogador da Ponte, o Alisson, frontal a meta de Marcelo Carné, Elvis, camisa 10 na bola. Futebol FI no YouTube, manda sua mensagem, se inscreva no nosso canal, clica no sininho também para receber as notificações aqui das nossas transmissões. Ou então lá no Futebol Interior, né? No YouTube também, são 2 canais, eu tô perambulando pelos 2 e vou registrando a sua participação. Respira fundo, Elvis, a meia distância, pode jogar direto ou então na base da cavadinha. É na cavadinha, chuveirou na boca do gol, toque do Douglas para trás, a bola se perde e vai embora. Não, foi o Lucão que tava nessa agora. Escanteio pra Ponte, mais um no jogo, André. Último toque do Lucão, a bola pela linha de fundo, escanteio lado esquerdo, a Macaca desce, quer o gol de empate no Majestoso. O Elvis vai ficar cansado, tanto bater na bola, falta, escanteio toda hora. Vai pra bola, lado esquerdo, Elvis, perna direita, chuveirou na boca do gol, Ribamar de cabeça, ela passa, vai embora. Cara, mas a Ponte ganha todas no ataque. Teve um desvio, parece que é outro escanteio, hein, André? É verdade, o toque de cabeça do Ribamar, mas dessa vez a bola acabou pegando na zaga do CSA, foi embora. Linha de fundo, lado esquerdo, olha o Elvis de novo de perna direita. Mas o escanteio era pra ser do lado direito, hein? Que o Elvis já tava lá, né? Tá lá, fica lá. Vai pra bola, Elvis autorizado a meia altura, bateu mal, hein? Mal demais. Aí tira a zaga, a bola volta, sobra com o Echaporã. Deu pra Elvis de novo, perdeu a força o Elvis. A meia altura, afasta a zaga, tira dali o Lucão, a bola sobrou com o Echaporã. Se liga, hein, Echaporã. Jogou na boca do gol, teve desvio, sobe Douglas, tira, volta, sobra, briga o Arthur, ninguém fica com a bola, Giovani escorregou. Ela sobrou do lado esquerdo, Everton Silva. Mete o pé esquerdo na bola, tira. Ela cai com o Norberto, campo de defesa, joga no campo de ataque, cai no peito do Alisson. Dividiu, dominou, ficou com ela, bateu pro gol. Foi embora. Foi lá na linha do trem essa aí, hein, André? Essa se o trem está passando, cai dentro do vagão, viu, Marcelo? Pegou muito mal na bola o Alisson de perna direita. A bola longe, por sobre a meta de Marcelo Carné, que não tem pressa. Por quê? O CSA continua vencendo por 1-0 no Majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vamos lá, Carlos Eduardo Lemos Matosinho diz que a Ponte vai ganhar de 4-1, rapaz. Vivi Vicente, bora nega véia. João Batista diz que a Ponte vai ganhar de 2-1. Marcelo Prove, o pessoal tá fazendo aqui meio que uma seleção aqui tem gente que tá até pagando aqui, é o Matheus Veiga.
Diz que cobra uma porcentagem. Ele até dá o dinheiro, viu, Marcelo? Mas ele cobra uma porcentagem. Dá ou empresta? Ele empresta, né? Empresta o dinheiro e depois cobra uma porcentagem caso a pessoa ganhe. Ah, Você é? tem que pagar ele. Vicente Venâncio de Oliveira, tá me pedindo para interessa. mandar um alô para Mossoró, em Natal, Rio Grande do Norte. O João Batista fala, ainda bem que já estamos com 45 pontos. O Henrique Smith Paquetá tá lembrando aqui que o Flamengo dele foi... Ele tá dizendo que o Flamengo será campeão da Libertadores. Foi campeão ontem da Copa do Brasil. Se a Ponte virar esse jogo, fico rico. Tainário Batista tá dizendo, rapaz, João Batista, esse Ribamar é ruim, era do Vasco. Tem um monte de mensagem aqui, viu, Marcelo? É isso, o Ribamar, ex-Vasco da Gama, Mas não é ruim, não. agora na Ponte Preta. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital dos canais Futebol Interior marca para você 33 primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Ponte. CSA vence o jogo por 1-0, olha a Ponte, Elvis pegou, cruzou na boca do gol, mal Elvis, nas mãos do Marcelo Carné, sai do gol para fazer a defesa, segue o giro, 1-0 CSA, Carlos. O São Paulo venceu o Coritiba, Série A do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 3-1. Amanhã, a Chapecoense entra em campo e esse resultado para a Chape é horroroso, porque o CSA está ainda na 17ª colocação, perde no número de vitórias, mas chega aos mesmos 39 pontos da Chape. A Chape vai jogar contra o Vila Nova, que está numa fase sensacional. Amanhã, 7h15 da noite, Giovanni Martinello transmite na Oeste Capital e nos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Time do CSA ganhou a posse de bola e chegou metendo o pé ali no jogador Ian Rolim. O atleta da Ponte Preta marca, falta o árbitro da partida, o Pombo, Diego Pombo Lopes, o árbitro baiano. O mundo tá precisando de tanto amor, cara, e você separou só essa frase pro jogo de hoje. Não, você tem outras melhores. Tem várias É que aqui. já foram, esse é o terceiro giro, você já falou 2 vezes. Precisa mudar, entendeu? Daqui a pouco, pode deixar, deixa comigo. Se não for no primeiro, vai ser no segundo tempo. Então, mas essa do capacete, vamos parar agora. Bota o capacete que lá vem pedrada. Tá precisando de mais amor. O mundo, né? né? O mundo tá tão estranho, cara. Rapaz. Não é fácil não. Aqui vem Macaca Elvis, dominou. Mas é que o Chaporã é duro, rapaz. Eu não gosto muito de criticar não, mas bora chega na Chaporã, não dá sequência, né, André? Realmente, olha que oportunidade não faltou ao Echaporão. O Hélio dos Anjos é fã do Echaporão, nosso comentarista Frank Francisco pode falar disso, né? Que também é fã Deu dele. muitas oportunidades a ele, mas ele não vem bem não, né? O que você acha, meu caro Marcelo Corsato e Frank Francisco? Realmente, ele começou fazendo uma fumaça no jogo, né, mas depois apagado. E aí, 35 do primeiro tempo, meu comentarista Frank Francisco fala do jogo, 1-0 pro CSA. Futebol tem uma máxima, Marcelo, que olha, eu não gosto dela, mas ela costuma dar certo. A Ponte tá criando, perdendo e o placar tá 1-0 pro CSA. Alguns minutos atrás a gente quase toma o segundo gol. O cara me perdeu um gol aqui, que eu vou dizer uma coisa pra você, hein? A minha avó, se fosse viva, tinha feito esse gol. Não dá pra perder não, amigão. Mas, Marcelo, a Ponte precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Só fazer a coisa certa, né? Tirar o Echaporã pra gente não ter passar nervoso. O Elvis dá uma calmadinha, que hoje o Elvis não tá numa noite, vamos dizer, brilhante, né? Ele precisa dar uma inspiradinha aí que vai ficar legal. Forçato. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Renato Paulo dos Santos. Eu tô te interrompendo porque tem muita mensagem. Pode tá dizendo mandar. aqui, ó. Boa noite, galera. O Renato do Matão, curtindo vocês pelo Portal FI e assistindo, tá olhando a gente também na TV, viu? Grande abraço pra ele. Aí sim, hein? Obrigado, Renato. Um abraço pra galera do Matão. Olha a Ponte, quem sabe pro empate. Pela direita, Norberto fez a fita. Não, Norberto. Ele olhou, tentou levantar a bola, não conseguiu. A bola bate na zaga, rasteirinha, vai embora. E o detalhe. Oi. Torcida Mancha Azul do CSA acabou de chegar em Moisés Caralho. Será que eles eram de Maceió? Rapaz, o CSA que tem uma enorme torcida no norte e nordeste do país. Posse de bola pro time da Ponte. O Alisson cruzou na boca do gol, sobe a zaga.
Everton Silva meteu a cabeça na bola, o lateral direito tira dali, a bola se perde, vai embora. Lateral pra ponte, vai pra bola. O Arthur tocou pra Leonaldi, devolveu, tocou pro Arthur, pra Leonaldi. Leonaldi domina, solta, toca essa bola pra Elvis. Elvis das costas pra marcação do Ian Rolim. Devolveu, tocou a bola pro Fábio Sanches. Capitão da Macaca solta a bola pra Leonaldi. Lado esquerdo, pensa, toca a bola um pouco mais atrás, intermediária ofensiva. Quase todo o time da ponte no campo ofensivo. Todo o time do CSA atrás da linha da bola. A ponte trabalha, a bola vem com o Matheus. Solta a bola ali pro Alisson, 25 da Macaca, passa o primeiro, passa o segundo, linha de fundo, tenta fazer o cruzamento, o Oswaldo tá na marcação, faz o break, faz o giro, pra cima da marcação, fica com a bola, perna esquerda, tocou, bola pro Elvis, cruzou de trivela na boca do gol, procurava o Leonaldi, sobe a zaga, tira com o Gabriel, capitão, dos caras afasta, a bola volta, sobra, quem sabe no contragolpe pro time azul, volta pra cima do Lourenço, aqui no campo intermediário, o Arthur fez a falta, e o Arthur já tem cartão, hein, André? Já tem cartão. O Pombo só ficou olhando pra ele. O Arthur que se cuide, porque se tomar mais um amarelo, vai embora. É falta, círculo central de meio campo. Continua 1-0 para o CSA no Majestoso. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas se eu sou o Hélio, ô Frank, eu tiro o Arthur, hein? Já no primeiro tempo, eu tiro, hein? O problema é que não tem lateral, né, Marcelo? Improvisa, dá um jeito aí, porque cara. Porque o Norberto não tá fazendo uma grande partida. Ah, não, desculpa, gente. Falei bobagem, né? Não, tá o Bernardo e o Formiga. Dá pra fazer. Dá pra ele colocar o Bernardo na esquerda, ou então colocar o próprio Norberto e botar o Formiga na direita. Enfim. E agora o jogo tá parado. O jogador do CSA, Diego Renan, tá caído no gramado. Já vestiu a camisa da Ponte Preta. Falta posse de bola pro time do CSA. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lucivaldo Freire tá mandando vamos ponte aqui no YouTube Futebol Interior. Mandar um abraço também aqui pra Fátima Fornazieri. Boa noite, Carlão. Mande um abraço aí pra Oswaldo Cruz. Tamo ligado. Posse de bola pra ponte, mas subiu ali o Fábio Sanches. Subiu na dividida com o jogador da equipe do CSA, o jogo tá parado. Falta, posse de bola, campo ofensivo favorece o time do CSA. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. O Edmilson Gonçalves também tá aqui no chat, no super chat, aqui dos canais Futebol Interior no YouTube. Futebol Interior, se inscreva no nosso canal, Futebol FI também. Dá um joinha na transmissão se tá gostando, se não tá gostando pode meter um negativo. Dê aí o seu comentário, dê a sua opinião, fique à vontade, use e abuse. Participe com a gente, muito bom ter você. Se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho. Toda vez que estivermos ao vivo, você recebe notificação aí e fica com a gente nas transmissões. Será um prazer ter você com a gente. Vem pra bola, Ponte Preta, quem sabe já era pra empatar o jogo. O Alisson no meio das pernas do jogador da equipe do CSA pro Norberto. Aí chegou na recomposição o Oswaldo, ajudando na marcação, veteraníssimo. Oswaldo, experiente, lateral pra Ponte, Elvis pegou, dominou, cruzou na boca do gol, Ribamar de cabeça, afasta a zaga, volta, sobra, Chaporã de cabeça, voltou pro Arthur, bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol! A Ponte aluga o campo de ataque. Um bate e rebate pra lá, pra cá, sobrou pro Arthur. Se ele faz, seria um golaço, hein? Mas ela pegou na rede. Pelo lado de fora, não. Entrou, a Ponte perde mais uma chance. Vai empilhando chances a Macaca e não consegue o empate, André. E o detalhe é que no bate e rebate da zaga, o jogador Everton Silva de cabeça tentou espanar, mas pegou de primeira. O jogador da Ponte, o Arthur, chutou forte, a bola bateu na rede do lado direito de fora do Marcelo Carné e foi embora. Tiro de meta para a equipe do CSA, que continua vencendo por 1-0. Lucas de Souza, nosso narrador do time verde aqui dos canais Futebol Interior. Cheguei, família, na melhor transmissão esportiva do mundo. Olha só, um abraço para você, queridão. Enfermagem do trabalho, também tá aqui, Júnior de Juazeiro da Bahia na audiência. Um abraço a todos, valeu, Júnior. Obrigado você, rapaz. Seja bem-vindo. E o Lucas pergunta o que aconteceu com a Ponte depois de vencer o Londrina. Ah, rapaz, não ganha mais. Fala, Carlos. O Wagner Soares
Maurício Ares está dizendo aqui, esse é o motivo que não gosto de pontos corridos. Lógico que estou de boa, porque a ponte não cai mais. Mas qual a motivação para esses caras correrem hoje? Já estão pensando no próximo ano. Não deveria ser assim, né? Estão representando uma instituição, né? Ainda, querendo ou não, a Ponte tenta chegar numa melhor posição possível. Jogo tá parado, falta, posse de bola, campo, ataque pro time da Ponte Preta. Estamos na marca de 41:55, quase 42 desse primeiro tempo. O gol foi a 38 segundos do CSA. Rodrigo Rodrigues balançou a rede. Falta pra Ponte, Elvis chuveirou na boca do gol, recuou pro goleiro. Sai do gol, Carné fica com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. O jogo tá parado, tomou cartão Amarelo. na Ponte. Já já você fala, porque eles vêm. Ian Rolim, lado esquerdo, meia esquerda. Toca a bola pro Oswaldo, pra cima do Norberto, linha de fundo, cruzou na boca do gol. Arthur tira no segundo pau. Tira no segundo pau, Arthur, a bola cai aqui na direita pro Alisson. Vamos ver a jogada. O time do CSA tá todo no campo de ataque. O Alisson domina, joga a bola atrás. Que passe errado, hein? Foi o Norberto que tomou cartão lá, ô André? Foi o Norberto que tomou o terceiro no jogo, o terceiro para jogadores da Ponte. Norberto amarelado. Informação para Ovo Satoshi. Ele não joga, viu, Marcelo? Não joga na próxima partida. Mais 3 jogadores da Ponte estão de fora no próximo jogo contra o Criciúma, sexta-feira que vem, 28/10, às 20h30, aqui mesmo no Majestoso. O Echaporã, o Arthur e agora o Norberto. Olha o CSA, bola pra dentro da grande área, vem na cavadinha, vai pintar o gol, bateu, já era. De novo o cara, hein? Rodrigo Rodrigues. Requintes de crueldade, na cavadinha. Gol do CSA. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 43 minutos passados deste primeiro tempo, segundo dos caras. Rodrigo Rodrigues, na cavadinha. O Kaique França não pegou nenhuma bola no jogo. Todas as que foram, entraram em direção ao gol. Segundo do CSA, detalhe, selfie do gol aí, André. O detalhe é que o Lourenço, no bate-rebate, acabou servindo o Rodrigo Rodrigues, que saiu na cara, como você bem disse, do Kaique França. Um toque de boa noite, uma cavadinha de perna direita, a bola foi morrendo no canto baixo esquerdo da meta do goleiro da Ponte, que mais uma vez nada pôde fazer. Amplia o CSA no Majestoso. Rodrigo Rodrigues, é o segundo dele, é o segundo do jogo. CSA 2, Ponte 0. Frank, o time da Ponte Preta tá bem que dando de lado pro jogo, eu acho, porque tá tentando ir pro ataque, mas na defesa a Ponte não se encontra. Esse Norberto esse Norberto, pelo amor de Deus, né, cara? Mas... Norberto vai sonhar com o Oswaldo, cara. Começa com uma falha dele aqui no lado direito de novo. O Oswaldo tá parecendo Garrincha hoje. A questão, na verdade, gente, é o seguinte: futebol quem não faz, toma. Não tem outra coisa. E eu tô com vocês. Hoje a galera na defesa comeu uma feijoada pra vir pro jogo, né? E aí lá na frente você tem o Chaporã, dá uma olhada. Não dá em nada. Mas eu posso falar uma coisa, Marcelo? Pode. Você viu aquela jogada do Alisson? Do Alisson, mais 3, vamos até 48 nessa primeira etapa. Você viu aquela jogada do Alisson um pouco antes, um lance antes do gol do segundo gol do CSA? Ele, em vez de sair jogando, ele deu o giro e voltou pra trás. Ou seja, o time da Ponte tá totalmente perdido. Ele me toca pro Norberto, que o Norberto joga pra lateral. Parece que não treinaram durante a semana. Mas aquela jogada já começa com o Norberto não achando o Oswaldo aqui do lado esquerdo, né? E teimosia do técnico, né? O Hélio tem todos os méritos aí com a melhora da Ponte, mas ele é muito teimoso, cara. Pô, o Norberto é reserva. O Norberto não pode ser titular desse time. O Formiga tem que ser o titular, apesar de todos os problemas técnicos. Mas não, ele insiste com o Norberto jogando de lateral. Tá perdendo todas pro Oswaldo. Você falou aí, o Oswaldo tá parecendo o Garrincha perto do Norberto. E é teimosia atrás de teimosia. Ele insiste com o Echaporã, o Eliel não joga, não põe o cara pra jogar, agora tá no banco. Você vai ver, no segundo tempo vai colocar o menino pra jogar. Vai colocar o menino depois que tá perdendo por 2-0. Quer dizer, teimosia de treinador. Culpa do seu Hélio dos Anjos. O lado direito da Ponte é uma peneira.
E o CSA vai vencendo, vai chegando a 39 pontos. É claro que a Chape joga amanhã, né? Mas vai deixando tudo para ser definido aí nas 2 últimas rodadas. Quem sabe um golzinho antes do final do primeiro tempo, hein, Ponte? Vai pra bola Arthur, Everton Silva pra cima dele. A bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro time do CSA. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Já tem um intervalo de jogo no comando do Carlos, trazendo todas as informações do mundo do futebol e falando desse primeiro tempo, por enquanto 2-0. Rodrigues 2 vezes, 38 segundos do primeiro tempo, 1-0, 43 do segundo tempo, 2-0 pro CSA. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. 47-40, finalzinho deste primeiro tempo, segue 2-0 pro time do CSA. O Oswaldo tentou um toque de calcanhar, a bola fica na cabeça do jogador da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. A Ponte perde o jogo, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli. 2 gols de Rodrigo Rodrigues. A Ponte perde, o CSA vence. CSA 2, Ponte Preta 0. Começa o intervalo FI. Vem aí, Carlos Corsato. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Ponte tá perdendo pro CSA em casa pelo placar de 2-0, 5º jogo da Ponte já sem vitória, 5 jogos, 2 pontos. Ainda bem que a Ponte Preta até a 31ª rodada fez um campeonataço. Vai, André Luiz. Chances ali para empatar e sofreu o gol. Dá para explicar esse cenário, essa situação, Amaral? O time deles veio com uma proposta de jogo, né? Que é jogar para uma bola. A gente tomou o gol ali, foi pego de surpresa no comecinho do jogo, mas a gente criou, teve bastante chance, não aproveitamos. Infelizmente o gol não saiu e eles tiveram outra chance agora no final e fizeram. Agora é descer a cabeça, pensar no que a gente errou e concentrar e ver o que o professor tem para falar pra gente no intervalo. Joia. Tá aí, esse Felipe Amaral passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior, Carlos Corsato. Legal, esse é André Luiz trazendo aí o Felipe Amaral na saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. De um pouco de confiança e oportunidade? Certeza, acho que nós entre jogadores costumamos falar que confiança é tudo para um jogador. Dependente do momento, dependente da situação de um time, se o jogador está com confiança, pega a bola, bota a bola no chão, passe com qualidade, isso faz parte do futebol, é muito importante. E agradecer a Deus, primeiramente, glorificar Ele, que a gente precisa disso, oportunidade e ter frieza para poder concluir. Obrigado. Tá aí, esta palavra de Rodrigo Rodrigues, autor dos 2 gols nessa primeira etapa no estádio Moisés Lucarelli. Carlos Corsato. Esse Carlos. André Luiz, vai, Marcelo. E ele é titular e no banco de reservas, nada mais nada menos do que o Elton, experiente jogador que passou por várias equipes, Corinthians, Vasco da Gama, né? E hoje é reserva do CSA. E o Mezenga, Bruno Mezenga, que foi artilheiro de um campeonato paulista recentemente, jogando pela Ferroviária. Wagner Soares Barreto tá contando uma história aqui do Silvio Luiz, nos anos 90, estava sem sono, liguei a televisão, comecei a ver um jogo narrado por ele, Peru-Bolívia, em determinado momento ele sacou feliz o senhor telespectador que pode desligar a TV. Eu tenho que narrar esse jogo até o final, disse ele. Valeu, Wagner, obrigado, mas fica com a gente, rapaz. Valeu, Marcos Bueno tá ligado com a gente também, o Gustavo Carvalho, Hélio tá de brincadeira, muito oba-oba, Hélio teimoso demais. Wesley Ricardo, CSA, se não ganhar esses últimos jogos, vai cair. Não é bom apostar contra. Vivi Vicente manda aqui um palhaçada. O Osmar Dangar coloca aqui, viu, Frank? Bem feito pra vocês que aplaudiram a renovação do Hélio. Vamos engolir por muito tempo essa arrogância. E aí? Não, Carlos, uma coisa a gente tem que separar. Todo treinador é teimoso. Eu, particularmente, tenho o Tele Santana pra mim, como se não for o melhor, é dos tops.
e era extremamente teimoso. Ele tinha as convicções dele e acabou. E nós tivemos, para mim, uma das melhores seleções que eu vi jogar com ele. Agora, vamos entender uma coisa. Ele tem todos os méritos da campanha. Agora, porque ele está insistindo com o Echaporã, porque ele coloca o Norberto. Gente, algumas coisas não vai ser passada para a imprensa. E nem nós vamos poder falar para vocês. Ele Agora, coloca porque ele quer colocar, Frank. Eu Não adianta a também. gente tentar levantar a coisa aqui. Ele quer colocar e acabou. Ô, Carlos, mas é a opção olha, dele, pô. Vamos ser sinceros. Quem que você tem para jogar de ponta nesse time da Ponte Preta hoje? De ponta. Cara, eu tô pedindo o Eliel faz 10 rodadas. Eliel é centroavante. Não, dá pra jogar. Joga com 2 centroavantes. Não, ele- O Flamengo joga com Pedro e Gabigol. Ô. Aliás, o Flamengo só melhorou depois que enfiou os Carlão, 2 centroavantes lá no time. Pedro e Joga com os Gabigol, dois. você vai comparar com o Ribamar? Não, mas nós estamos falando da Ponte Preta. Estamos falando da Ponte Preta. Então, o Dá Ribamar pra não jogar. tem- Eliel não. e Ribamar. De jeito Joga nenhum. os dois. O Eliel faz mais que o Chaporã. Não. Pode colocar que ele faz Não. mais. Ô, mas Ribamar, claro. não, Ribamar não, você vai matar o time, você tá doido? Eliel e Ribamar, pra mim jogariam os dois. Ainda tem o Danilo Gomes, que nem relacionado pro banco foi. Ele é teimoso. Por que ele escala? Vamos lá com aquela teoria da conspiração. Ele escala porque ele quer. O Norberto, por exemplo, o Norberto é reserva desse time. Eu falei aqui outro dia, o Bernardo tem que estar na frente do Norberto. O Norberto não dá, e se duvidar vão renovar com o Norberto pro Campeonato Paulista. E o Norberto, você pode pegar na estatística aí, viu? É verdade. Ele joga 1 e folga 3. Joga 1 e folga 3. E quando entra, faz essa mercadoria que fez aí. Os 2 gols, culpa dele. Nas costas dele. Completamente, nas costas dele. Os 2 gols que a Ponte Preta tomou. E o Hélio fica insistindo com essas porcaria de jogador aí. Coloca o Eliel pra jogar. E deixa o Formiga no banco. Pois é isso que eu tô dizendo. O cara era titular do time, pô. Aí, por que ele coloca? Ele coloca porque ele é teimoso. Né? O Roberto Santos tá usando outra palavra para denominar aqui o Hélio dos Anjos. Menos um pouco, viu, Roberto? Não existe treinador no mundo, e o Frank já tá no futebol há muito tempo, né? Que não tem, que não tem mania, né? Não existe, né? Você lembra do Jô Soares, quando falava pro Tele? Bota Põe a ponta, ponta, Tele. Bota a ponta, Tele. Teimoso. Teimoso, né? Teimoso. E olha que o Tele, gente, de boa, era fantástico, tá? Baita treinador, hein? Agora, você já imaginou esse ataque com Luca, Fecim e Eliel? Ia ser interessante. O Arthur Viseu coloca aqui, o Eliel não é melhor que o Chaporã? Arthur, eu tô falando isso há 200 anos, velho. 200 anos já. Então, Ó, gente, mas o que eu tô 200 falando, anos. a gente tem que entender uma coisa, o cara ser melhor é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, e que esquema tático você monta? Eliel e Ribamar. Cara, o Ribamar é um poste. Vai matar o garoto lá sozinho. E a Ponte não vai construir jogada de que jeito? Quem que vai levar a bola pela beirada? Ô, galera, pensar um pouquinho. Ele é o centroavante. Frank, eu concordo com você. Eu até acho que nesse ponto você tem razão. Mas tem que colocar os melhores pra jogar. Quem que arma o jogo pro Flamengo com o Guilherme, com o Gabigol e o Pedro? Só os o dois são Everton centroavantes. Ribeiro. Mas tem o Elvis, nós estamos jogando Série B. não, para, os Carlão. campeonatos, o Flamengo ontem enfrentou Não. o Corinthians, hoje nós estamos jogando com o CSA. Não. Né? Põe o menino pra jogar. Ó, cara, com o Echaporã, com todo respeito à pessoa, com todo respeito ao homem, mas aqui nós estamos falando de atleta profissional. O Eliel é melhor que ele. O Eliel ficou 15 minutos em campo, ganhou o jogo pra Ponte contra o Náutico. Eu gostaria de ver o Cássio Gabriel fazendo a beirada. Um pouco mais adiantado, Carlos. O JC Guilherme, a Ponte na sua realidade. Tô dando risada, JC, porque você é fantástico, viu? Você é fantástico. E hoje o Hélio dos Anjos parece que assoprou a paçoca mesmo, viu, velho? Tô contigo. O Roberto Santos, teimoso demais. Tá falando aqui do Hélio. Você imagina, gente, nós estamos pedindo para ele tirar o Echaporã. Aí ele entra com o Barça, aí vai virar uma baciada. Mas quer saber? Melhor do que o Echaporã é. Coloca escutei um Deus me livre aqui. É melhor que o Echaporã. Vai por mim. Coloca o Sub-20 que ganha do CSA. Esses que estão aí só estão esperando a leitoa. Tá dizendo o JC Guilherme. Rocha Wilson. Me desculpe, Frank, mas você está equivocado. Eliel é centroavante, mas é novo. Com certeza consegue jogar de segundo atacante. Matheus Veiga. A Ponte está de férias. Não desperdicem mais seus dinheiros. O Matheus Veiga não quer que ninguém aposta na Ponte Preta. Pode apostar. Vão empatar o jogo aí, viu?
Pode apostar. O Wagner Soares, pra mim também, Ribamar e Eliel. Bom, Campeonato Brasileiro, Série B, 36ª rodada, a Ponte vai perdendo pro CSA pelo placar de 2-0. A Ponte já não ganha há 4 jogos e meio, né? São, por enquanto, 3 derrotas e 2 empates. Se perder pro CSA hoje, vai ser a primeira derrota da Ponte na história contra o CSA em Campinas. Já falei demais, vou pro intervalo, voltamos já aqui no intervalo dos canais Futebol Interior. O Frank Francisco vai voltar rapidinho para falar daqui a pouco o melhor em campo da Macaca e quem dormiu. Quem dormiu, se o Frank não votar nele, eu vou embora. Depois do intervalo, estamos de volta, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas. Vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Bom, pelo meu relógio aqui, são, deixa eu pegar a hora certa no rádio, 10h31. Vamos lá, Frank, rapidinho aqui, porque tem mais um intervalo aqui no intervalo do jogo. Vamos lá, primeiro falar de coisa boa, a coisa boa vem na frente. Teve algum jogador da Ponte Preta aí que se destacou nesse primeiro tempo? Do CSA tá na cara aí quem se destacou, né? Mas da Ponte Preta. Sim, o Oswaldo, né? Eu acho que o cara que fez os 2 gols, né?
Ah, Carlão, é o cara que fez o gol, mas vamos lá, pra mim quem jogou legal hoje foi o Oswaldo, até porque pegou uma teta. Desculpa aí, Norberto, pegou uma teta, mano, deitou e rolou. Carlão, na macaca, eu gostei da partida do Felipe Amaral hoje ele tá mais tranquilo, quase não errou o passe, pra mim o Amaral foi top. Você quer o Dorminhoco? Quero, Dorminhoco do jogo, que dormiu aí no colchão nesse primeiro tempo da Store Colchões. Eu sei que é irresistível, né? Você colocar o colchão da Store ali no gramado, né? O cara vai querer dormir mesmo. Mas quem foi o Dorminhoco do primeiro tempo? Carlão, se eu falar o cara que eu acho que você sabe quem é, eu quero um pedaço de pizza. Você me dá? Vai, claro. Norberto! É isso aí. Norberto, o soninho do jogo, dormiu num colchão da Store. O Gustavo Carvalho, falta de respeito pro torcedor que pagou o ingresso. Acho que vou dormir que ganho mais. Gustavo, eu entendo o seguinte, né? Que no futebol, vou falar o básico aqui, mas são 3 resultados possíveis. Vitória, derrota e empate. A Ponte Preta não quer nada com o jogo. Quer sim, a Ponte tá correndo, como sempre correu. Teve um monte de chance pra fazer gol aí, né? Teve um monte de chance pra fazer gol. Mas o CSA vence com méritos, mandou 2 bolas na rede, né? Mas não acho isso não, que é falta de... falta de respeito. Falta de respeito eu acho que é quando o cara não joga nada, né? Quando o cara não se esforça. E não tem aí nenhum jogador da Ponte Preta que não tá se esforçando, não. Pelo contrário, viu? O Gustavo diz aqui, depois o Hélio vai querer dar palestra na coletiva, vai falar que tomou café com o pai desse, comeu um bolo de fubá com o pai daquele, cheio de blá blá blá. O Edson Capela também tá ligado com a gente, Aparecido Alves da Silva, o Luiz Dantas, esse Matheus Silva também pode ir embora, muita marra e pouco futebol. Ih, rapaz, não vai dar pra trazer o segundo intervalo, hein? Agora lascou, hein? Agora lascou, vamos pagar esse intervalo depois, viu, Felipe Marques? Porque falei demais, né? Vai começar o segundo tempo, na bola, ele... Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Apita o árbitro, tem bola rolando. De novo tem emoção na ponta da chuteira aqui nos canais Futebol Interior. Marcelo Cossato. Com você e toda a nossa equipe na mesa de som, Felipe Marques, André Luiz é o repórter, comentarista Francisco Carlos Corsato apresentou o intervalo da Rádio FI. Vem pro campo de ataque o time da Ponte, bola com o Bárcia. Entrou no intervalo, solta a bola pra Ponte Preta, bate na zaga, volta, vem o Elvis. Elvis tocou a bola pra Leonaldi. Leonaldi solta a bola pela esquerda. Quem domina por ali é o Arthur. Já as alterações. Bola pra Echaporã, tá no jogo, Echaporã, volta, sobra pro Elvis, jogou pro Ribamar, afasta a zaga, tira, volta, sobra pra ele, o Formiga, também novidade, entrou no time, volta, sobra, toca essa bola, pro Felipe Amaral, a bola bate ali no jogador da equipe do CSA, fica viva por ali, olha, o Matheus, ele domina pra Ponte Preta, um longo passe, toca na esquerda, posição legal, ela bate ali na coxa do Arthur, Arthur dominou, deixa a bola pra Leonaldi, 1 minuto desse segundo tempo, bola com o Arthur, Arthur pra lá, pra cá, vai pra cima na marcação, perna direita, cruzou na boca do gol, sobe a zaga, tira dali o Douglas, caiu na intermediária com o Rolim, tocou a bola pra Gabriel, solta na frente pro Rodrigues, aí ela vai ficar aqui com o Fábio Sanches, vai recuar lá pro goleiro da Ponte, e as alterações aí, hein, André? Foi embora a camisa número 25, Alisson, para a entrada do 11, Leandro Márcia, e foi embora o número 2, Norberto, para a entrada do 22, Igor Formiga, 2 alterações processadas pelo técnico Hélio dos Anjos na macaca. Informação para a pizza do Dadá. Olha a Ponte, Ribamar dentro da grande área, bateu pro gol, bate na zaga, vai embora, lateral pra Ponte. Portanto, o Formiga é 22, entrou na vaga do Norberto, número 2, 2 alterações no intervalo da Ponte, bola com o Ribamar, solta pra quem vem de trás, é o Felipe, Felipe dominou, solta a bola na direita pro Formiga, vai pra cima na marcação, pedalou pra lá, pra cá, invadiu a grande área, é travado, faz o giro, faz o corte, fica com ela, cruzou pra trás na marca do pênalti, sobe Gabriel de cabeça, mete a cabeça na bola, tira dali, ela cai pra Ponte Preta na direita, perde o jogo a Ponte, 2-0 pro CSA, Formiga de novo, passe forte demais pro Bárcia, bola se perde, vai embora, é tiro de meta pro goleiro Marcelo Carné fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O comentarista Francisco fala das alterações aí, as 2 do professor Hélio dos Anjos. Essa aqui, carta marcada, né? Saída do Norberto, tá tudo certo.
O Alisson, eu particularmente não gostei da alteração. Não vinha mal na partida, tá? Eu acho que ele não vinha mal. Não estava sendo brilhante como nos outros jogos, mas não vinha mal, não. Só que a intenção dele aí, Marcelo, é passar a Ponte pro 4-3-3. Fazer uma mudança e uma pressão um pouquinho maior nessa saída de bola do CSA. Vamos ver se vai dar certo. O Barça tá lá na direita, o Chaporã continua aqui na esquerda e centralizado o Ribamar. Vocês falaram do Norberto aí, mas pra mim quem falha nos 2 gols é o Matheus. Quarto zagueiro, os 2 gols em cima dele. Rodrigo Rodrigues fez o que quis em cima do Matheus. É claro, tem falha no começo da jogada, né? E o Alisson, no segundo gol, ele dá a condição pro jogador Rodrigo Rodrigues fazer o gol, né? Então não foi só o Norberto que falhou demais no primeiro tempo, não. O Oswaldo, quando teve chance, foi pra cima do Norberto, ganhou todas, mas pra mim os 2 gols, culpa do Matheus. E o Alisson, pra mim, não devia ter saído, não. Hein? Posse de bola pro time da Ponte, bola com o Arthur, jogou na frente pro Leonardo, chega, a zaga mete o pé na bola, tira dali o Douglas. Bola se perde, vai embora, escanteio pra Ponte pela esquerda, mais um no jogo pra Macaca, hein, André? O último toque do Douglas, 23, que mandou pela linha de fundo, é lado esquerdo. A Macaca desce de pé trocado, camisa número 10, Elvis na bola. 6º escanteio pra Ponte. Elvis vai pra bola, lado esquerdo, perna direita, autorizado, chuveirou, na boca do gol, sobe, a zaga tira dali o Douglas, ela cai na intermediária ofensiva, lado direito pro time da Ponte. Bola com o Leonardo, já o detalhe pra Formiga, alongou o passe, pro Barça, conseguiu cruzar na boca do gol, chega a zaga, tira dali. Giovani meteu na frente ninguém do CSA. Detalhe no ar. E esse foi o 6º escanteio para a Macaca no jogo, que o Elvis cobrou. Informação para Ovo Satoshi. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Vem Ponte, campo de ataque pela direita, bola com o Matheus, tocou pro Formiga. 5, meteu o dedo na mesa de som dos canais Futebol Interior, o Felipe Marques. 5 minutos passados do segundo tempo. Vamos, Macaca, vamos tentar diminuir, descontar. Posse de bola pra Echaporã, das costas pra marcação. Solta a bola pra Arthur, da ponta pro meio, leva com ele o Lourenço. Pra lá, pra cá, sambou, tocou pro Echaporã. Recebeu, Everton Silva tá na marcação, ficou deitado, fez a finta, toca a bola pro Arthur, perna esquerda, cruzou na boca do gol. Ribamar sobe a zaga, mete a cabeça na bola, tira. O Douglas, o Lucão tava lá também, lateral pra Ponte, vai pra bola Arthur tocou pra Echaporã, vai pra cima do Everton Silva, Echaporã, Everton Silva chegou e ganha a bola do Echaporã, e aí o Everton bate contra a marcação do Leonardo, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do CSA. Eu sei que não tem nada a ver a posição de um com o outro, né, mas qual é o critério de deixar o Echaporã em campo e tirar o Alisson? Boa pergunta. Hélio dos Anjos pode responder isso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Estamos perdendo, o CSA tá ganhando, CSA ainda respirando no campeonato com chances de não ir pra Série C na próxima temporada. Posse de bola pra Ponte, enfiada na frente por Formiga, chega a zaga do CSA, tira dali. O técnico Adriano Rodrigues não quis mexer no CSA que vence o jogo. Mesmo time do primeiro tempo, Carné, Everton Silva, o Douglas, Lucão, Diego Renan, Giovani, Ian Rolim e Gabriel, que é o capitão, Oswaldo, Lourenço e Rodrigo Rodrigues. Não tomou nenhum cartão no jogo o time do CSA. A Ponte Preta eu conto já como tá em campo neste segundo tempo. Posse de bola para Leonardo, deu para Arthur, devolveu pro Léo. Léo, perna direita, jogou na boca do gol, procurava o Bárcia, sobe a zaga. Mete a cabeça na bola do cão, tira dali, ela cai. O time da Ponte Preta todo no campo de ataque. Fábio Sanches é o cara mais recuado, claro, além do goleiro que tá lá, o Kaique no campo de defesa. Posse de bola para Ponte, Felipe Amaral, pela meia esquerda, dominou, tocou bola na ponta esquerda para Leonardo, mais na ponta ainda para Arthur. Arthur, linha de fundo, cruzou, fechado na boca do gol. Ela passa, vai embora. Rapaz, caiu atrás do gol, ficou ali sobre a rede do goleiro Carné. Quase foi um gol meio que sem querer o Arthur, hein, André? Ah, é verdade, a bola ainda pegou uma curva e caiu atrás do ângulo superior esquerdo da meta de Marcelo Carné. Apenas tiro de meta para o CSA, que vence
2-0 no Majestoso. Estamos no Futebol FI YouTube, você pode mandar sua mensagem, se inscreva no nosso canal, você que não está inscrito ainda, vai ser legal ter você por lá. Bola alongada no comando do ataque de goleiro para goleiro. O Rodrigues estava lá, mas proteção da zaga sai do gol, Kaique. Você pode se inscrever no nosso canal, mandar a sua mensagem lá no Super Chat, mas não precisa mandar Pix pra gente não. Tá? Não precisa mandar Pix pra gente não, tá uma moda agora, todo mundo pedindo Pix, né? Pra transmissão, isso, aquilo outro, mas não chegamos nesse ponto ainda. Eu até preciso, né? Mas não vou pedir não. É posse de bola pro time da Ponte, bola com Alves pela direita, tocou, vem Bárcia, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga. Tira dali, Lucão, escanteio, mais um no jogo pra Ponte. Vai anotando escanteio aí, viu, André? É o 7º e, na verdade, o Lucão meteu a cabeça, a bola pela linha de fundo, mais um lado direito, Elvis na bola. Elvis vai pra bola, quem sabe pro primeiro da Macaca, chuveirou na boca do gol, bateu na zaga, teve pedido de pênalti ali, hein? A bola voltou, é pro time do CSA, Gabriel fez a finta pra cima do Leonardo, chegou na recuperação, bateu na bola, voltou, sobrou pra Ian Rolim, vem o número 8, domina com a direita, ele trabalha 1, 2, 3 jogadores da Ponte na marcação, chega Echaporã, o bote, ganha, mas não consegue dar sequência, Gabriel ganha, toca a bola para Everton Silva, dominou, soltou, tocou bola na direita para Lourenço, 1, 2 jogadores da Ponte na marcação, um deles é o Leonardo, o outro é o Echaporã, recua, toca pro Everton para Gabriel deu no meio para Giovani que poderia ter tomado o cartão no primeiro tempo, não tomou, Diego Renan trabalha, posse de bola pro time do CSA, bola com o experiente Oswaldo, bateu contra o Formiga, ganhou, mas na sequência perdeu, deu bote, Giovani ganhou, toca a bola para Renan para Ian Rolim, boa bola na ponta esquerda, é pro Oswaldo, pedalou, tocou pro Rolim, bateu pro gol, Rodrigues deu de zagueiro da Ponte, tava impedido. Se o Rodrigues não tá lá, sei não, hein, André, se não seria o terceiro dos caras. Ah, se ele não tá lá, seria com certeza a bola tinha o endereço certo, o canto baixo direito de Kaique França, que estava bem posicionado, mas o bandeirinha que corre nas sociais, que é o senhor Edevan de Oliveira Pereira, marcando a impedimento favorável à Ponte, continua 2-0, o CSA vence no Majestoso. Ponte no segundo tempo com Kaique, o Formiga que entrou no lugar do Norberto, Matheus, Fábio Santos e Arthur, Leonardo e Amaral. O Alisson saiu, então o Elvis, né? Echaporã, Ribamar e Leandro Bárcia que entrou na vaga do Alisson. Esse é o time da Ponte. Cartões no primeiro tempo só pra Ponte, 3. E os 3 estão suspensos, não jogam a próxima partida da Ponte Preta na próxima sexta-feira. Norberto, Arthur e Echaporã. Leonardo vai pra cima na marcação do Everton Silva, pediu falta, o árbitro deu. O Pombo marcou a falta, mas o Everton Silva fala, não fiz falta não, hein, Pombo? E aí, André? Ah, mas ele fez sim, e o Pombo foi lá e marcou. É pelo lado esquerdo, vem de pé tocado o camisa número 10, Elvis na bola. Elvis vai pra bola. Vai para mais uma bola parada. O Elvis da Macaca. Sumiram todas as mensagens do chat aqui no YouTube. Bugou meu aparelho. Bola para dentro da grande área. Afasta a zaga, tira. Volta, sobra Oswaldo. Diego Renan deixou para um, que deixou para o outro. Ninguém foi para a bola. O Renan falou, não, deixa que eu vou. E aí mete essa bola para lateral, para Ponte. Tem pressa, o Arthur tocou a bola para Elvis. Elvis dominou, jogou na frente, tentava no comando, bateu no Gabriel. Chega, evita a saída, Diego Renan. Não deixa ela ir para escanteio. Portanto, é lateral. Pertinho da bandeirinha de escanteio, lateral, posse de bola pro time da Ponte, pressiona, como no primeiro tempo, a Ponte pressionou, tomou 2, vai pra bola Arthur, pra bola, escanteio, barra, lateral, barra, escanteio, jogou pro Ribamar também, queridão, tá sumidaço no jogo, afasta a zaga, tira dali, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Time do CSA tem dificuldade aqui no campo de defesa. Oswaldo trava na marcação ali, o Formiga. Vai, Carlos. Deixa eu abraçar aqui o pessoal lá da Rádio Futebol na Canela. Tá conosco, grande Thiago Lopes de Faria. Um abraço pra ele, um abraço pro Fernando Blanc, que ontem transmitiu com toda a emoção Flamengo e Corinthians, Copa do Brasil, a decisão aqui nos canais Futebol Interior com a Rádio Futebol na Canela. Um abraço pra toda a equipe da Rádio Futebol na Canela, pros amigos, o TLF e o Fernando Blanc. Muito bem, e tem novidade aí no time do CSA, conta pra gente, André. Foi embora a camisa número 8, Ian Rolim para a entrada do 16, Ferreira.
Ferreira, 16, está no jogo. 8, Ian Rolim foi embora. Primeira alteração processada pelo técnico Adriano Rodrigues no CSA. Informação para Prone Alimentos. E o Ferreira também tá pendurado, né? Ele tem 2 cartões, tá pendurado. Junto com ele no time do CSA, o Diego Renan, o Giovani e também o Gabriel, que é o capitão. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. No balanço das horas tudo pode mudar, segundo tempo 13 minutos passados. O placar do jogo é esse. Tá ruim pra nós, hein? 2 pro CSA, 0 pra Ponte. Série B, Campeonato Brasileiro, amanhã tem Chapecoense e Vila Nova. Esse resultado do CSA é desastroso pra Chape, que não tá perdendo a posição ainda pro CSA, porque tem vitórias a mais. O CSA tá indo a 8 vitórias nesse momento na competição. A Chape tem mais vitórias do que o time do CSA, mas tá ficando com o mesmo número de pontos do time de Alagoas. Vai precisar de alguma coisa contra o time do Vila Nova. Amanhã também tem Operário em campo. Todos os jogos com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior, CRB e Operário amanhã. E vem CSA, Marcelo. CSA, campo, ataque, bola enfiada na frente pro Lourenço Leonaldi. Vai ser expulso o jogador da Ponte. Em direção ao gol. O árbitro já tá com o cartão vermelho na mão. O Pombo tá segurando o cartão vermelho lá, hein, André? O Pombo tá segurando o cartão vermelho, agora uma comissão de jogadores da Ponte ao redor dele, também do CSA. Ele está ali se posicionando para dar o cartão vermelho para Leonaldi, que será expulso, e a Ponte vai com 10 expulso. O Leonaldi, a Macaca vai com 10 até o final da partida. Ele que cometeu a falta em cima do 97, o Lourenço, foi agraciado com o cartão vermelho. Quarto cartão na partida. É o primeiro vermelho e o primeiro para jogadores da Macaca. Informação para Ovos Chatoshi. Cara, pra mim foi bem expulso. Quero saber a opinião dos coleguinhas. Começa com você, Francisco. Eu tinha achado no primeiro momento que tinha sido uma jogada estúpida. Mas agora, olhando aqui o replay, ele bota a perna pro lado direito. E parece que nós vamos ter surpresa, hein? Porque ele não toca no jogador do CSA. Vai ter VAR. Será que ele vai no VAR? Ele tá indo no VAR, vai né? no VAR. Porque o VAR pode entender que ele não tocou ou que ele não era o último homem, né? Cara, se ele não for o último homem, ele não pode ser expulso. Eu vou ser bem sincero pra você. Ele não toca no cara, né? Ele fez uma falta meia de lado. Agora você pode falar, o cara tava indo em direção ao gol. Velho, rigoroso demais, né, também. Vamos combinar que é rigoroso demais, mas ele não toca. Ele não vai no carrinho para pegar o jogador do CSA. É uma disputa de bola, ele tá do lado ele tá atrás do cara, né? Ele já começa na corrida atrás. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que tentar atrapalhar o cara de algum jeito. Olha lá, Marcelo, ele não vai nem do lado do cara, velho. Ele derrubou o cara? Derrubou. Mas assim, é que se a gente dá uma opinião dessa, eu tô com a camisa da Ponte, você tá indo pro seu time, né? Mas lá, ele nem na direção do jogador ele vai. Sabe? Nem na direção do cara ele vai. Ele não pega a bola? Não pega. Mas ele também não pega o cara do CSA. Então não foi falta, pô. Pelo que você tá falando, não foi falta. Não, eu até acho que foi falta. O problema é a expulsão. Porque aí você tá punindo em dose dupla. E ele não foi pra fazer uma falta violenta. Ele foi tentar tirar a bola. Ele não conseguiu tirar a bola. Ele errou. Mas ele não vai em nenhum momento na perna do jogador. Sabe? Ele fez a falta. A falta involuntária também é falta. Deixa eu pegar a opinião dos colegas também. O André, e a sua opinião? Olha, na minha opinião, ele não pega o jogador do CSA. Primeiramente, ele foi na bola, ele não pega o jogador do CSA, só que a velocidade que ele vê com o carrinho, ele acaba tocando no jogador do CSA, que vai ao solo. Pra mim, nem falta involuntária foi. Pra mim não foi falta e injusto o cartão vermelho pra ele. Foi falta sim, mas não era ele mantém a decisão de campo. Ele manteve a decisão de campo, o Leonaldo tá expulso. Ele entende que o Leonaldo tem que ser expulso. Nem sempre quando o VAR chama, o árbitro tem que aceitar o Klaus, Rafael Klaus, que vai ser árbitro brasileiro da Copa do Mundo também, junto com o Wilton Pereira Sampaio. Geralmente ele não ouve muito o VAR, não. Né? Então ele entende que era para expulsar. Ele entende que o jogador faz a falta e deu o cartão vermelho. Assim, agora quando vem a câmera que mostra toda a jogada,
tem o Matheus que estava fazendo a paralela para tentar fazer o corte. Então, pode ser ele vai na bola. que o amarelo tenha sido a melhor situação, mas é a opinião do árbitro, é um lance interpretativo, ele expulsou. A Ponte vai ter um jogador a menos em campo, confirmada a expulsão então, né, André? Confirmada a expulsão, Leonardo expulso, a Ponte vai com 10 jogadores até o final da partida. O time da Ponte realmente tá muito desligado no campo de defesa. No ataque até que não tá ruim, não, mas no campo de defesa tá muito desligado, né? E olha, eu vou falar um negócio pra você. A Ponte perigoso tomar uma goleada aqui no Majestoso hoje, né? E aí não vai ficar legal, né, gente? Não vai ficar legal, né? Diego Renan, e ele pega bem na bola, o Diego Renan, hein? 18 minutos do segundo tempo, 1 a menos em campo. O que já era difícil vai ficar mais ainda. Lourenço pra bola, direto pro gol, bate na barreira, volta Lourenço, isolou. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai. Vamos lá, renda esta noite até aqui, 2-0 para o CSA no Majestoso. Público pagante, 1.970. Não pagante, 138. Público total, 2.108 para uma renda de R$ 24.505. Confirmando a você, o público pagante, 1.970. Não pagante, 138. Público total, 2.108 para uma renda de R$ 24.505, que é exatamente o seu salário, Marcelo Corsato. É sim. A Ponte teve uma alteração, já o André vai confirmar pra gente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. E pintou mais um canário da terra lá pra Ponte Preta. Só dá cartão pra Ponte esse árbitro também, viu? E é o sexto na partida. Agora Matheus Silva amarelado pela falta no Rodrigo Rodrigues. E a Ponte Preta fez mais uma alteração. Foi embora o camisa número 29, Echaporã, para a entrada do 23, Cássio Gabriel. Cássio Gabriel tá no jogo, Echaporã 29 foi embora. Terceira alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Macaca. Informação para Corujão Autopeças. E o Matheus tá fora do jogo contra o Criciúma, também tomou o terceiro amarelo. Mais um. Todos Mateus que tomaram Silva. Cartão não vão jogar. Mais um que está fora do jogo. E se o Fábio Santos tomar cartão, também vai desfalcar o time. Contra o Criciúma. Os dois zagueiros estavam amarelados. Pelo menos aí o Hélio tem que mexer no time. Ô, meu comentarista Franco Francisco, Cássio Gabriel tá no jogo. Foi embora o seu favorito, Echaporã. Aonde que ele é favorito? Pra sair da Ponte? Ah, tá. Tá tudo bem. Aí você explica a primeira alteração, né, Frank? Do Alisson. Por que não deixou o Alisson em campo e não tirou essa íngua aí do Echaporã? Ele quis mudar o esquema tático, Carlos, entrar no 4-3-3. Só que assim, o Hélio tem hora que ele não ajuda a gente a ajudar ele, né? Hoje eu vou te contar, hoje ele extrapolou de fazer bobagem, escolhas erradas. Hoje tá difícil assistir o jogo da Ponte, Carlão. E olha, tô com o Marcelo, se a Ponte não pôr a barbinha de molho, pôr bola no chão, fazer essa menina rodar e chegar com qualidade, vamos ter problema no jogo, hein? É isso, mas a Ponte continua no ataque, 69% de posse de bola, não quer dizer nada também, 2-0 pra eles. Bola pro Formiga, se perde, vai embora. E atenção, torcedor, tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Digitais dos canais Futebol Interior marcando pra você 21 minutos e 40 segundo tempo. No Majestoso, 2 pro CSA, 0 pra Ponte, Carlos. Com essa vitória, o CSA tá indo a 39 pontos, 17º colocado, só que ele tem 8 vitórias agora, né? E a Chape continua na frente, porque no primeiro critério de desempate, ela tem mais vitórias. Tá com 9 vitórias, o saldo do CSA -8, da Chape -3. Lembrando que a Chape ainda joga amanhã. Na rodada, jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Chapecoense e Tombense, amanhã, 7h15 da noite. Giovanni Martinello dá um recado na Rádio Oeste Capital e aqui nos canais Futebol Interior. Depois da seguidinha, CRB e Operário com a Clube de Ponta Grossa. Marcelo Corsato. Aonde
Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Tô aqui nos canais Futebol Interior, junto com toda a equipe dos canais Futebol Interior Rádio FI, YouTube Futebol Interior, Futebol FI, também no Facebook Futebol Interior, as nossas arquibancadas virtuais. E vai pintar o terceiro deles. E de novo o Rodrigues bateu pro gol, pegou o goleiro. A bola voltou, sobrou o Gabriel, escorregou, tocou pro Rodrigues. Chega a zaga da Ponte, tira. Rapaz, agora o Kaique França mandou bem, hein? Defendeu com o pé essa daí, ô Frank, ô André. Ele se defendeu com o pé, saiu arrojado o Kaique França fazendo a defesa, evitando aquele que seria o terceiro gol do CSA no jogo. Continua 2-0 para o CSA, informação para a BetChamps. O jogo de hoje, a Ponte tá parecendo aquele cara que vai pra balada, eu era muito assim, né? E flerta com a mulher, aí no fim da balada a moça sai com outro. Ou então, né, aquela moça que flerta com o rapaz, aí no fim da balada o rapaz sai com outra. A Ponte tá parecendo isso, cara. A Ponte vai pro ataque, tem chance de gol, tem posse de bola, mas aí quem tem perigo é o CSA. E agora o Pombo não deixou bater o lateral, o Elvis ficou pé da vida, a fim de aparecer, né? E o tonto do técnico do CSA fez o Elvis de bobinho, não é a do técnico, né? Fazer esse tipo de coisa. Né? O Pombo não quer dar cartão pros caras, não. O CSA não tomou nenhum cartão no jogo, né? Não, esse Pombo hoje tá de sacanagem, né? Só a expulsão do Leonardo também. Não é por causa dele que a Ponte tá perdendo, mas ele tá de sacanagem também, né? Olha o Bárcia. Péssimo árbitro. Olha o Bárcia, agora vai. Bárcia tá no jogo, tocou pra Formiga, dominou lado direito. Faz tempo que ele tá no jogo, viu? Desde o começo do segundo tempo. Bola pro Felipe. Felipe Amaral dominou, tocou a bola pra Elvis. Ele não morreu, está na Ponte. Matheus jogou na boca do gol. Arthur vai pintar o gol de cabeça pra fora do gol. Era o Ribamar que tava lá. Goleirão, Carné. Eu falo, ele é bom goleiro, mas saída de gol não é com Carné, não. E a bola bateu no ombro do Ribamar e não entrou, hein, André? E do bom cruzamento que veio para o setor direito, estava batido Marcelo Carné, testou o Ribamar de cabeça, a bola passou rente, o posse direito e foi embora. Tiro de meta para o CSA, continua a Macaca perdendo por 2-0 e ele vem aí. Ele quem? Eliel. É o 17, é? É o 17. Muito, agora o Eliel vem aí. Bola recuada, Fábio Sanches, Matheus, sai do gol, Kaique, pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Aqui vem Ponte, Cássio Gabriel, domina, solta a bola, é pro Felipe, alongou o passe, lado direito pro Formiga, sobe de cabeça Diego Renan. Banda, bola pra escanteio, mais um no jogo, favorece a Ponte lá pelo lado direito. André. Último toque do Diego Renan, lado direito, escanteio para a Ponte, oitavo na partida da Macaca, vem Alves para a cobrança e Eliel tá entrando no lugar do 14. O 14 da Ponte Preta tá indo embora. Ribamar. 14? Ribamar. É o Ribamar, está indo embora para a entrada do 17, Eliel. Confirmando a você, 17 Eliel tá no jogo. 14 Ribamar foi embora, quarta alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Macaca. Ele pode fazer mais uma porque ainda tem uma parada, porque as duas alterações primeiras foram no intervalo. Cássio Gabriel pegou, jogou na boca do gol, Matheus dividiu de cabeça, a bola sobrou, Fábio Sanches bateu pro gol, afasta a zaga, tira, completa, tira dali a zaga da equipe do CSA. Olha o contragolpe, bola pro Gabriel, pra cima do Formiga, vai ser expulso também. Vai tomar cartão amarelo Formiga. Já tinha cartão. Eu achei que ele ia dar o cartão vermelho, mas ele deu o amarelo, porque ele tirou do bolso de trás aqui. Então ele amarelou o Formiga. E aí, André, mais um cartão pra Macaquinho, hein? Olha, são 8 amarelos, 8 cartões no jogo. São 1, 2, 3, 4, 5 amarelos para a Ponte, um vermelho. E apenas e nenhum para a equipe então, são 6 cartões. Do CSA. São 6 cartões. 6 cartões. Tomou cartão na Ponte. Norberto, 1. Matheus, 2. Arthur, 3. Echaporã, 4. Formiga, 5. Todos cartões amarelos. E o vermelho, e o vermelho, Leonardo. Então são 5 amarelos e um vermelho no jogo. E nenhum para o CSA. E nenhum para o CSA. E vai ter alteração, já o André vai contar pra gente. Meu comentarista, Frank Francisco, Eliel, está no jogo, a torcida queria. Olha o Eliel em campo, saiu o Ribamar, que olha, nada fez, hein? Só perdeu esse gol aí agora, hein, Frank? Marcelo, uma partida, infelizmente, eu disse na abertura da transmissão, hoje que eu esperava uma partida bacana do time da Ponte, suave, mas
conseguiram fazer tudo ao contrário hoje. Eu, particularmente, já não gostava da entrada do Eliel. E muito menos numa partida dessa. O Hélio, ele é surpreendente. Com 2-0 pro CSA, ele bota o menino agora. A gente jogando com 10 jogadores. Tomara a Deus que a bola caia lá, porque o menino chama gol e ele empurra pra dentro. Mas é muita responsabilidade, meu. Ô, Jesus amado. Eu não gostei, Marcelo. O nosso comentarista não gosta da alteração. O Luciano Assunção tá dizendo que a Ponte tá entregando o jogo. Que vergonha. Tá entregando não, cara. Não tá conseguindo ganhar mesmo. Vai, ô André. Vamos lá. 2 alterações no CSA. A terceira do técnico Adriano Rodrigues foi embora. O camisa número 11, Oswaldo, para a entrada do 18, que é o Luiz Henrique. E foi embora o camisa 97, Lourenço, para a entrada do 7, Felipe Augusto. Informação para a pizza do Dadá. E a Ponte vinha pro campo de ataque, vinha porque passe errado do Felipe Amaral. O Elvis tá pilhado, hein? Aí melhor pro time do CSA, vem no contragolpe, o Sanches não chegou, a bola vem cruzada na boca do gol, sai do gol goleiro, Luiz Henrique já tava lá no passe do Gabriel, quase o terceiro gol do CSA, Arthur saiu jogando errado, deu de presente pro Diego Renan, recupera a posse de bola, quer mais o CSA, Felipe dominou, tocou na frente, é pro Rodrigues, já fez 2, quer mais um, chega, a zaga da Ponte tira, ela cai na intermediária defensiva pra Ponte, Bárcia, briga, cai em cima do jogador do CSA, fica com a bola, Ponte, Cássio Gabriel tocou a bola para Elvis, dominou, lançou na frente para o Eliel, olha o menino aí, chega o zagueirão, Lucão. E aí o Gandula caiu em cima da placa de publicidade, que faz, hein? Você acha que não dá para o Eliel, com esse porte físico, jogar no lado do campo? Você acha que ele não faz mais com o Echaporã? Faz, cara, faz. Vamos ver, agora tá centralizado, né? Tá centralizado. O Eliel tá na sua, entrou na vaga do Ribamar. Arthur, segundo passe seguido que o Arthur erra, hein? Tentando virar o jogo, não pode. E aí o Cássio Gabriel chega, faz a falta, tá parado o jogo. Falta posse de bola pro time do CSA no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É isso, seja bem-vindo. Roberto Teixeira tá com a gente aqui. Obrigado pela audiência. O Léo também tá aqui. Obrigado a todo mundo que tá participando. Você que torce pra Ponte, você que não torce que é antes, não tem problema. Isabel também. Obrigado. O Edilson Roberto. O Baixa já entrou, viu, queridão? Não sei se você mandou essa mensagem quando ele tinha entrado ou não. Olha a Ponte, o chute pro gol, Carné pra pegar. Formiga. Carné pra pegar no chute do Formiga. Não deu rebote, o goleirão do CSA, hein, André? Chute forte do Formiga no meio do gol, fez a defesa Marcelo Carné e já repôs. Continua 2-0. 2-0 pro CSA, vem pro campo de ataque, bola enfiada na frente pro Gabriel, muito forte o passe, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa... Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Muito bem, Mudou. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai, André. Última alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Macaca. Foi embora o camisa número 19, Felipe Amaral, para a entrada do 32 Fraga. Confirmando o 32 Fraga. Tá no jogo, 19, Felipe Amaral foi embora. Informação para Store Colchões. Mais uma última da Ponte no jogo. Fraga na vaga do Amaral. Posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. Frank Francisco, 2-0 pros caras e o Fraga tá no jogo. Marcelo, agora são alterações para tentar oxigenar um pouco a Ponte, mas já estamos com 31 minutos de jogo, né? Difícil. Não sei, não era a noite do Hélio, hoje para mim ele se equivocou em tudo que ele fez, né? Em tudo. Mas, pra Ponte tudo é mais difícil, quem sabe? Vamos ver, né? E o juiz também hoje tá dando uma força, hein? Que arbitragem ridícula.
É o Pombo, ex-Fazenda, Diego Pombo Lopes da Bahia. É posse de bola pro time da Ponte Preta, vem pra bola Igor Formiga, já tem cartão no jogo, solta a bola pra Matheus. Matheus que pra mim falhou nos 2 gols da equipe do CSA. A Ponte vai perdendo o jogo, vai ficando pra trás na tabela, vai ficando pra segunda página da tabela, Macaquinha. Já não ganha algumas partidas, o Carlos disse, a última vitória da Ponte contra o Londrina, fora de casa. Depois, 31ª rodada, de lá pra cá, nada em Ponte, nada em Ponte. 2 empates. 5 rodadas já que a Ponte não consegue uma vitória. É posse de bola pro time da Ponte Preta, bola enfiada no comando, afasta a zaga, tira a lateral pra Ponte, lado direito, bola com o Bárcia. O Bárcia pega o lateral, toca a bola pra Matheus. 32 minutos e 40 passados deste segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. E o Barça não acertou nada no jogo também, cara. Pelo amor de Deus, toda bola que ele pega, ele erra, André. O engraçado é que a apresentação dele foi maravilhosa. Foi a apresentação mais bonita de todos os jogadores que vieram na abertura da janela pra Ponte, mas futebol que é mesmo nada. Mas aí ficou treinando na Ponte quase um mês antes, né? A Ponte brigou pra ter o Barça, o Hélio dos Anjos fez um carnaval, hein? Fez um carnaval. Mas aí não dá pra contar com o Barça, e esse Barça não joga nada, hein, cara? Mas aí não dá pra criticar, por exemplo, a apresentação, não dá pra criticar. Dentro do campo o cara não mostrou trampo, né? Não mostrou serviço. Fraco. Agora, o Frank falou aí do Hélio, né? Eu entendo que talvez possa olhar que esteja pensando aqui com um olhar muito de Ponte Pretano, mas a expulsão do Leonaldi para mim foi injusta, mas eu entendo que, por exemplo, falei aqui na hora, por que tirar o Alisson e deixar o Echaporã? E aí depois ele, veja só a incoerência, ele coloca o Cássio Gabriel, que é um meio campo, e tira o Echaporã. Então por que ele já não tirou o Echaporã no primeiro tempo? Saca o Echaporã, coloca outro cara no time. Melhora o time. Porque é o seguinte, a Ponte, o ataque da Ponte, o ataque titular da Ponte Preta, já não tá jogando há muito tempo. Fez sim, o Lucas já é o segundo jogo que ele não joga, né? Com o Echaporã no ataque, a Ponte Preta ia passar dificuldades. A Ponte, né? O Echaporã foi titular durante boa parte do tempo quando a Ponte Preta estava na penúria nesse Campeonato Brasileiro, né? Então, o Echaporã é ruim demais. Então, já que você não vai colocar o Eliel, é teimoso, tenta fazer outro esquema, pô. Mas não coloca no Echaporã pra tentar fazer gol, pô. Pintou cartão aí, né, André? É o primeiro para a equipe do CSA, camisa 7, Paulo Felipe Augusto, amarelado. Informação para Corujão Autopé. Olha a Ponte, Gabriel bateu pro gol, ela passa, vai embora. Passa, vai embora, passou isso aqui do gol, ó. Passou isso aqui do gol, chute cruzado, quase o primeiro da Macaca, hein, André? É uma paulada do Eliel, ele que tem faro de gol, chutou forte, a bola passou por toda a meta de Marcelo Carné, foi embora por muito pouco, a Macaca não diminui com o garoto Eliel, continua 2-0, informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Pintou amarelo no jogo, mais um pro time do CSA. É o segundo do CSA na partida, agora já são o 9º cartão no jogo. O camisa número 27, que é o capitão Gabriel, foi amarelado e ele está fora do confronto da próxima terça-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé, diante do Vila Nova. É por isso que ele ficou bravo ali com o árbitro da partida. Ele deixou o braço no rosto, né? Não sei se foi pra tudo isso não, mas né, já teve outras oportunidades de dar cartão Pombo, não deu cartão aí pro Gabriel, 2 cartões pro time do CSA no jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br.
Olha a Ponte, bola pra dentro da grande área, bateu na zaga, voltou, a Ponte pede pênalti, volta, sobra pro time da Ponte, entrada da grande área com Elvis, tá todo mundo povoado por ali, a bola sobrou pra Ponte, Gabriel ganhou, puxou, perna esquerda, bateu pro gol, bate na zaga, volta, sobra, Elvis bateu pro gol, desviou na zaga, vai embora. Cara, o Cássio Gabriel, eu acho que toda vez que ele entra Tem que bem. ter mais oportunidade. Então, tem se que você jogar joga mais. bem, você não joga com o Hélio. Se você É. joga mal, você joga. Escanteio pra Ponte, o André. É, mais um, dessa vez pelo lado direito do bate-rebate, a bola foi pela linha de fundo, a zaga do CSA espanou, de novo Elvis, camisa 10 na bola. Eles estão verificando se teve um pênalti lá no bate-rebate, né? Mas já mandou autorizar ali a cobrança, já autorizou a cobrança. Bola pra dentro da grande área, sobe, Giovani tira na entrada da grande área, Fraga jogou na boca do gol, Carné deu um murro na bola, saiu bem. E deu sorte, rapaz, o murro que ele deu na bola caiu pro Diego Renan. Olha o contragolpe, bola na frente, Diego Renan, pau nele, falta. E foi o Cassinho, né, que tomou cartão. Foi o Cássio Gabriel, mas já tinha, hein? Vai ser expulso, não vai? Ah, não, era o Gabriel deles. Era o Gabriel deles que tinha Agora cartão. sim que é o 8º cartão amarelo no jogo. Cássio Gabriel, camisa número 23, amarelado. Ele que não estava pendurado. Mais um amarelo na macaca. Informação para a pizza do Dadá. É, rapaz, mais um cartão pra Ponte no jogo. A Ponte é um Ponte dos times que mais toma cartão no Não, Brasil, a hein? Ponte é o time mais indisciplinado na Série B. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. São 119 cartões amarelos, 8 cartões vermelhos. O único jogo que a Ponte não tomou cartão amarelo, não tomou nenhum cartão, foi o último jogo contra o Tombense 0-0. Você tá contando os de hoje já, não? Tô. Rapaz, é cartão pra caramba, hein? E não tomou nenhum contra o Tombense? Não, foi o único jogo que ela não tomou nenhum cartão. Eu transmiti esse jogo aqui, né? Nos canais de Futebol Interior. Não, Tombense fui eu, né? Ah, foi você. É. Deixa eu ver qual o jogo aqui da Ponte que eu transmiti. Você transmitiu... Vila Nova. Vila Nova. Vila Nova, Ponte Vila Nova. É, rapaz, vamos perder esse jogo aí, 2-0 pro CSA, hein? Fim de feira pra Ponte Preta também. E o Hélio falou antes de começar o jogo, até a gente pegou a carona com o Sport TV, que a cobrança externa era muito grande, sem necessidade. Mas, pô, cobrando os caras fazem isso, imagina se não cobrar. Se bem que no ataque até que não tá ruim, só que a bola não entra. Agora na defesa o time tá todo disperso. Abusou de errar hoje, né? E a Ponte joga com 10 desde o comecinho do segundo tempo, porque o Leonardi foi expulso. Agora tem um detalhe, depois que a Ponte perdeu, né, o Luca e o Fecim machucados, esse ataque da Ponte parece que parou. Ah, na verdade, o ataque da Ponte é Luca, né? Que a Ponte tem lá 30 gols no campeonato, 17 são do Luca. E atenção... E ele tira o cara, não deixa jogar o jogo todo. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Vamos lá, o tempo passa, o tempo voa, 40 minutos, segundo tempo. Te contei não? Te conto, 2 pro CSA, 0 pra Macaquinha, Carlos. Série A, Campeonato Brasileiro, mais cedo, o São Paulo venceu pelo placar de 3-1 o time do Curitiba. Aliás, há 6 meses, o Caleri não fazia 2 gols em um jogo e fez 2 gols do Caleri, 1 gol do Luciano. Amanhã tem Chapecoense e Tombense, hein? Esse jogo marcado para 7h15 da noite. A Ponte não ajudou a Chape, então a Chape vai ter que fazer o seu trabalho amanhã, 7h15, porque o CSA está chegando com 39 pontos, 8 vitórias, só não passa a Chape porque tem uma vitória a mais o time de Chapecó. Às 9h30 da noite amanhã tem CRB e Operário, às 7h15 o Giovanni Martinelli narra com o S Capital. E às 9h30 da noite, CRB e Operário com a Clube de Ponta Grossa. Mudou. O trem segue, mas nos trilhos da vida, em alguma estação, ele vai parar. Posse de bola pro time da Ponte. Já a informação, porque a Macaquinha vem com se o Barça pegou na bola, eu posso deixar o repórter falar até amanhã. Vai, André, traz a informação aí, vai. Esse Barça, Jesus amado, hein? Aonde foram arranjar essa porcaria de jogador? Marcelo, é Bárcia ou Barca? É Barca. Bárcia ou Echaporã, Marcelo? É um dos dois. Carlão, falei pra você que o Echaporã consegue ser melhor que o Barça. Vamos lá, 2 alterações da equipe do CSA, as 2 últimas processadas pelo técnico Adriano Rodrigues. Foi embora o camisa 5 Giovani para a entrada do 94 William e foi embora o 27 Gabriel, o capitão da equipe. Não, foi embora o camisa número 5, o 5 que é o Giovani,
para a entrada do 94 William. Então, confirmando a você, foi embora o jogador que é o 27, que é o Gabriel para a entrada do 20, Gabriel Tonini, aliás, ambos são Gabriel, né? E foi embora o 5, que é o Giovanni, para a entrada do 94 William. Tá, o número 20 chama Gabriel Tonini. Então saiu um Gabriel, entrou outro. Saiu um Gabriel e entrou outro Gabriel e você coloca um T maiúsculo de Tonini, Marcelo Corsato. Ah, muito bem. As duas últimas do treineiro deles. Posse de bola pro time da Ponte, bola pra dentro da grande área. Afasta a zaga do CSA. E vai jogar no contragolpe. Bola enfiada na frente. Tá impedido, hein? O cara que recebeu a bola aqui pelo lado direito, pra mim tava impedido. Mas o árbitro diz que não. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, quase 43. Não dá pra acabar esse jogo com 43, não, hein? Pelo amor de Deus, que horror, cara. Olha, uma das piores partidas da Ponte Preta no ano, cara. Foi pior do que contra o Água Santa? Não, não foi. No Campeonato Brasileiro, eu falo, né? No Campeonato Paulista teve um monte de partida ruim. Ponte jogou pior contra o Novo Horizontino, só que empatou naquele jogo. Depois jogou pessimamente contra a equipe do Chapecoense. Aí contra a equipe da Chapecó, a Ponte perdeu e perdeu bonito. Perdeu gostoso. Agora hoje não, hoje a Ponte teve posse de bola. Como é que se perde gostoso? Perde bem perdido. Perde bem perdido. Perdeu e era pra ter tomado mais, que o cara da Chapecoense perdeu um gol que, segundo o Franco Francisco, nem a avó dele perdia, né? Mas hoje não, hoje a Ponte teve posse de bola, teve chance de fazer gol. Hoje não foi um jogo ruim, não. E vai tomar o terceiro, olha lá, quer ver? O chute pro gol, pegou aqui, o goleiro. Tem goleiro aqui, quase que o Formiga fez pênalti. Tem goleiro. No rebote do Kaique, a bola quase bateu na mão do Formiga lá, viu, André? Tem goleiro. E o Luiz Henrique chutou forte, bela defesa do goleiraço Kaique França, evitando o terceiro gol da equipe do CSA. Agora, Marcelo Corsato, você algum dia já perdeu um jogo gostoso? Não. Contra a Chape e contra o Novo Horizontino foram jogos terríveis da Ponte, né? Não, já teve jogo pior. A Ponte no ataque até que hoje não foi tão mal. Mas o time disperso, sabe? Não tá ligando muito pra paçoca, sabe? Ah, vamos jogar, gente, não é assim. Vocês estão defendendo uma camisa centenária. Olha a Ponte, Elvis dominou, tocou. Esse Barça não dá. Mas não dava pra ele pegar agora não, também. Mas pô, você antecipa, vai na bola, cara. Não dava pro cara. Esse Barça não dá, cara. Ó, eu vou falar pra você. Olha, time que tem Barça aí, Chaporã, olha, se não caiu, dá graças a Deus. Viu? Nós esperamos, né, a torcida da Ponte espera que esses caras não fiquem aí pra encher o nosso saco né, em 2023, né? Gente, tchau pra vocês, velho. Se ele tivesse uma turbininha na bunda, ele não tinha pego essa bola aí, não. Pra ele pegar, pô. Ah, não, mas o cara que é bola no pé, pô, tava na cara que ele ia fazer isso, já antecipa. Não é só quem tá com a bola, quem não tá com a bola joga também, cara. Pô, tem que ter um pouco de inteligência, meu. Agora a Ponte pro próximo jogo contra o Criciúma não vai ter, além do Fecim e do Luca, não vai ter quatro jogadores. Matheus Silva, Chaporã, Norberto e Arthur. Se bem que e o Leonaldi são 5, então. E o Leonaldi, é verdade. Então são 5. Porque o Leonaldi foi expulso. Não, 4, gente. O Chaporã é reforço. Roberto, Matheus, Arthur e Leonaldi. E o Chaporã? 5 jogadores. É reforço, Marcelo. Ah, tá. Você não tá colocando o Chaporã porque é reforço, né? Mas é claro, né? Ah, então tá bom. Porque senão eu vou falar, não, peraí, vamos lá, né? Chaporã foi um favor que o juiz fez. Macaquinha. E o pior é que a gente... Fim de feira, hein? Eu nunca fui iludido, né? Como certas pessoas da imprensa, até torcedor, achando que a Ponte ia subir. Eu nunca fui iludido. Né? Porque esse time da Ponte bem ruinzinho, bem fraquinho, né? Não caiu. Fez uma Série B pífia. Mas vou falar um negócio pra você. Não precisava terminar o campeonato assim, né? Relembrando os maus momentos do campeonato, sabe? Representar essa camisa da Ponte. Deu sorte agora o Arthur aqui na linha de fundo. A bola bateu na bandeirinha, voltou pra ele. Pro Elvis, soltou pra trás, pro Fraga. Esse mostra a raça com a camisa da Ponte, mas não deu a bola pra ele. Elvis também não tá bem no jogo. Não, mais 5. Vamos até 50-46 desse segundo tempo. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho tem o fim de jogo. Já pra você. E a gente vai esperar a entrevista do Hélio dos Anjos. Nossa. Meu Deus, hein? Que atrativo. Olha a Ponte, o chute do Barça, gente. Do Barça. Ô, Frank, se nas notas do jogo você der mais que 3 pro Barça, cara, olha, eu vou pedir pro Carlos cancelar o quadro, cara. Ô, Marcelo, naquela fase da Ponte, que a Ponte tava, né, no primeiro turno, tava lá embaixo, zona de rebaixamento, teve torcedor que até fez cada promessa que nem te conto. Se escapasse do rebaixamento.
Ai, ai. Ah, mas tem que levantar a mão pro céu, né? Gente. E ó, você falou aí do Hélio dos Anjos, eu acho que tem que ouvir o treinador sim, Marcelo. O Hélio tem muito mérito de ter tirado a ponte. Mas ele não fala lá coisa da com zona coisa, ele parece os políticos em debate. O nego pergunta A, eles respondem Z, cara. Não respondem nada. Aliás, sabe? fisicamente, ele lembra aquele personagem da Praça é Nossa, o... Eu não assisto quase É programa de humor, o deputado... Esqueci Esqueci o nome dele. Eu não sei, não. Eu sei quem você tá falando, mas não sei o nome. São bem semelhantes. Se botar a foto de um do outro, você vai ver que Então, mas tem uma semelhança. no caso do Hélio, o Hélio merece respeito e a entrevista... Não, não tô desrespeitando. E a entrevista Tô falando que ele não coletiva responde dele, nada. E a entrevista coletiva dele deve ser ouvida assim, porque é um cara que manja muito de futebol e com certeza esse jogo vai servir para ele tirar algumas conclusões, coisas que são óbvias e que talvez ele... vou tentar mais uma vez. E aí, vê isso aí, ó. Perde em casa pro CSA, a primeira derrota na história da Ponte Preta pro CSA em casa. Marcelo, é João Plenário. João Plenário. E tem um torcedor aqui no chat falando que se o time do CSA fosse um pouquinho melhor, goleava a Ponte hoje. Eu não discordo, não. É por isso que tá nessa posição. Mais 5. Né? Aí, ó. Esse Agora- cara não é pra ser expulso, Agora pegaram ali o jogador da Ponte, número 16 da equipe do CSA. Quem é o 16 do CSA, hein, André? O 16 do CSA é o Ferreira. Ferreira. E não vai tomar cartão, parece que o Ferreira, hein? Não, parece que não. Parece que não vai tomar cartão, não. A TV mostra agora 3 torcedores da Ponte Preta. O pessoal tá até dando risada, porque a Ponte realmente entrou. O objetivo da Ponte foi alcançado, não ser rebaixada, né? Mas poderia terminar melhor o campeonato, viu? 48, falta pra Macaquinha, Elvis, pra bola, chuveirou, na boca do gol. Carné dá um soco na bola. Depois desse jogo, o Carné vai até começar a sair do gol, porque ele deu umas saídas em falso no comecinho, mas depois melhorou bem. É posse de bola pra Ponte de novo, vai pra bola, Formiga jogou ali pro Leandro Bárcia. Eu queria muito narrar um gol do Leandro Bárcia, mas não sei não, hein. Agora ele deu o bote e ganhou ali, pela direita, levantou na boca do gol, passa por todo. O Eliel não pegou na bola, cara. Eliel entrou, não pegou na bola. É bola pra lá, bola pra cá, o Eliel parece um João Bobo, vai atrás da bola, não pega. A bola não chega. Olha, eu vou falar pra você, o Luca, o que ele fez de gol na Ponte Preta, nessa Série B aqui, tem que fazer uma estátua pro Luca no estádio Moisés Zucarelli, porque olha... O Luca salvou a Ponte, né, Marcelo? Não é fácil, não. 49 minutos passados deste segundo tempo. 2.108 torcedores do estádio Moisés Zucarelli. Falar em torcedor, hoje é aniversário do Mineirinho, grande Mineirinho, parabéns pra ele. Posse de bola pra Ponte Preta, bola pelo lado direito, Cassinho Gabriel, dominou pra Macaquinha, tocou a bola pra o Igor Formiga pra Cássio Gabriel deu pra Wesley Fraga pra Matheus, domina, tá aqui no campo de ataque, a Ponte também quer que o jogo acabe logo. 49-40, bola pra dentro da grande área, Eliel foi pra bola, fez a falta, o árbitro vai marcar o toque de mão do Eliel, pegou na bola, mas com a mão não pode, porque não é basquete, é futebol, Eliel. Aí é falta dentro da grande área. Vai terminar o jogo no Majestoso. 2 gols no primeiro tempo, 1 a 38 segundos. Pasmem, a Ponte conseguiu tomar um gol a 38 segundos do primeiro tempo e outro a 43 de Rodrigo Rodrigues 2 vezes. Ponte Preta vai perdendo para o CSA pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O ano que vem estaremos na B-Zona do estadual e na B-Zona do Nacional. Apita o ex-fazenda Diego Pombo Lopes da Bahia. Acabou o martírio, pelo amor de Deus, que horror, hein, Ponte? 0 Ponte, 2 CSA. Fim de jogo no estádio Moisés Zucarelli. A Macaquinha perdeu, jogadores do CSA comemoram. E a Ponte passa mais um vexame dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Zucarelli. Já o André Luiz, mas eu vou despedir aqui do Carlos, que vai deixar o comando do fim de jogo pra mim, né, Carlos? É isso, Marcelo. Bom, lembrando que a Ponte Preta volta a campo agora na próxima sexta-feira, né? Às 9h30 da noite contra o Operário. E olha só que bucha, hein? Criciúma, a Ponte joga contra o Criciúma. E o Criciúma ainda com chances de se classificar. Vai pegar uma Ponte totalmente desmantelada, totalmente desfalcada. Alerta de derrota de novo? Alerta de derrota. O Hélio dos Anjos que não coloque suas barbas de molho. Não, desse aí não. Só da Ponte Preta. Vamos colocar jogador da Ponte pra falar. A Ponte que não coloque as barbas de molho, não, porque pode perder e perder feio lá pro time do Criciúma. Então é sexta-feira, 9h30 da noite, contra o Criciúma em Santa Catarina. Lembrando que na segunda-feira nós vamos fazer, eu e o Frank, a Hora da Macaca, e a gente vai falar muito desse jogo, e também eu sei que o torcedor da Ponte quer saber, Corsato, quem fica, quem não fica.
né? Se for pelo torcedor, a gente sabe já quem não fica, né? Por exemplo, é Chaporã, Bárcia, o tal do Bruno Alves aqui que não entra nunca, né? Esses caras podem dar adeus e ir embora, né? Agora tem jogador na ponte aí, viu, André? Vamos lá falar com a palavra do Fábio Sanches. Torcida chateada, lógico, vocês conseguiram o objetivo, mas fica chateada com essa sequência. Tem como explicar essa sequência da ponte? Depois que o time conseguiu o objetivo, você acha que houve um relaxamento, né? O time ficou mais tranquilo na situação? Não, de jeito nenhum. A gente está muito focado em fazer o maior número de pontos possível aí no campeonato. Infelizmente hoje não foi uma noite feliz nossa. Um gol muito rápido, né? A gente ter que correr atrás do resultado é difícil. Mesmo assim a gente equilibrou o jogo, acho até que a gente foi superior no primeiro tempo, a gente criou bastante chance. Mas as coisas não deram certo hoje. Eles foram felizes aí, criaram 3 chances, fizeram 2 gols. Continuar, focar nos 2 próximos jogos para a gente conseguir vitória, essa vitória aí dentro de casa no próximo jogo e tirar essa maré aí e acabar bem o campeonato. Obrigado. Tá, e essa palavra de Fábio Sanches passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior. Pois é, a Ponte Preta aqui no primeiro turno fez 22 pontos, né, em 19 rodadas. Agora a Ponte tem 23 pontos em 17 rodadas. Quer dizer, uma campanha bastante parecida aí. Tem Criciúma e Náutico. O Náutico já rebaixado, né, fora de casa. Criciúma, alerta, como você falou aí, alerta de derrota. O torcedor da Ponte está chateado por quê? Primeiro que o Guarani passou a Ponte Preta, né? E vai terminar na frente da Ponte Preta. A Ponte pode perder 2 posições. A Ponte pode perder a posição para o Vila Nova e pode perder a posição para o time do Tombense. A Ponte não cai mais, não tem mais problema de risco de rebaixamento. Mas é isso, vai ter que aproveitar esses jogos aí para ver quem é que pode ficar para a temporada do ano que vem. Alguns caras a gente já sabe que não dá para ficar, né? Mas o que me preocupa é que o Echaporã, por exemplo, é titular agora do time da Ponte Preta. Se o CSA ganhar os 2 próximos jogos, ele vai chegar a 45. O CSA pode cair com 45 e a Ponte fica com 45 se não ganhar mais nenhum jogo. Sim, pode. Aí você pergunta, mas por que, Marcelo? Porque o CSA vai ter 10 vitórias e a Ponte já tem 11. Isso, pode acontecer. Pode acontecer da Ponte ficar na 16ª colocação com 45 pontos, o mesmo número do CSA. Seria uma grande vergonha pela reação no segundo turno. Vergonha é cair, né, André? Acho que pensa assim, vergonha é cair. A Ponte Preta, e ela não cai mais. Mas que as últimas 5 rodadas da Ponte, ridículo, né? São 15 pontos em disputa, a Ponte ganhou 2. 2 pontos, né? Nem acho que o torcedor mais pessimista da Ponte podia pensar num negócio desse. Mas é isso. Agora, também não adianta ficar procurando aqui. Quando ganhou do Londrina, muitos torcedores achou que a Ponte ia subir. Eu nunca. Eu sei que você não falou aquilo pra mim, porque até na hora da macaca eu falava que não sei, mas o negócio era não cair. O que eu vi de gente nas redes sociais, até coleguinha de imprensa, falando que a Ponte poderia subir. Mas pelo amor de Deus, mas tava num viés de alta, né, Marcelo? Tem uns caras que viajam na maionese. Sim, mas o time é muito ruim, né? O time da Ponte Preta é ruim demais, né? A campanha da Ponte foi toda irregular, né? Ela começou muito mal, depois melhorou e depois agora, nas últimas 5 rodadas, teve uma queda considerável. Campanha de time rebaixado, né? 5 jogos, só 2 pontos, né? São 3 derrotas com 2 empates. Mas tem muita coisa para melhorar aí nesse time pro ano que vem, se a diretoria da Ponte não quiser que a Ponte Preta faça o seu torcedor sofrer novamente. Melhor do que o ano passado um pouquinho, né? Que o ano passado, eu vou lembrar aqui mais uma vez, para nossa audiência, a Ponte se livrou na penúltima rodada, na rodada número 37. Aí a Ponte jogou a rodada 38, vocês vão lembrar o jogo contra o Curitiba, em casa já sem possibilidade de queda. Não, a Ponte ganhou. Ganhou. E na penúltima ela ganhou fora em... cara, agora não vou lembrar aqui. Eu sei que o último jogo foi contra o Curitiba. CRB, né? Acho que foi CRB. CRB ou CSA mesmo? Acho que foi o próprio CSA. Acho que foi contra o CSA. CSA, não vou lembrar. Eu sei que o último jogo foi contra o Curitiba. Acho que foi o CSA mesmo. O último jogo foi contra o Curitiba, né? Aquele jogo que a Ponte Preta venceu Pedrinho aqui. Não, foi contra o Confiança, aquele time que foi rebaixado. Exato. Isso, Confiança. Boa. A Ponte saiu naquela rodada, ganhou do Confiança e jogou a 38ª rodada sem possibilidade de queda. Só que, diferente daquela, né? A Ponte ainda pode terminar na 11ª posição, mas ano passado a Ponte ficou na 11ª colocação. E agora a Ponte é 12ª, nessa rodada pode cair para a 14ª colocação. Tem muita coisa para melhorar no time da Ponte, isso a gente sabe, né?
Mas hoje, o futebol da Ponte Preta hoje deixou o torcedor bastante decepcionado. Mas eu acho que foi a Ponte Preta esse ano, ela foi um conjunto de desastres. E uma coisa que a gente está falando aqui, torcedor, e alguns vão me criticar pelo que eu vou falar, mas eu não sou um poste nem uma gaveta vazia. Então eu vou falar. A Ponte tem um time com 11 jogadores. Foi o que o Hélio acertou. O André foi muito feliz no meio da transmissão quando lembrou. Nós estamos sem o Lucas e sem o Fecim. Então você desestruturou o time da Ponte. A Ponte já não é um time cheio de qualidade. Mas o Hélio achou uma escalação, a Ponte encaixou aquela equipe, tivemos uma arrancada fantástica e se tivesse elenco, tivesse tido planejamento, tivesse o elenco, Carlão, realmente nós poderíamos até ter ido longe. Sabe por quê? O campeonato é muito nivelado por baixo. Você tira o Cruzeiro, que não é uma grande equipe não, tá? Simplesmente se planejou. E você vê a pontuação dele. O restante, filho, o Vasco tá pedindo para não entrar. Tá pedindo para não subir. Gente do céu, Carlão, é inadmissível certas coisas. Ora, não me venham com palhaçada. Echaporã, Bárcia, esse Bruno Alves, nem fala dele, Carlão. Vai que o Hélio resolve botar ele no próximo jogo, aí eu sou obrigado a ficar maluco. O cara é ruim demais, pô. Deixa eu abraçar aqui o Wilson Corrêa Lula dos Santos. Gente, eu tô me despedindo aqui, tá? O Wilson Corrêa Lula dos Santos, o Rocha Wilson, o Elisito Fernando, tá mandando mensagem aqui, a última dele. Estamos perdendo a essência do futebol por conta das movimentações financeiras. O Wilson Corrêa Lula dos Santos, para subir na 2 não vai ser fácil. Luiz Augusto Duarte Simas, o Roberto Santos tá lembrando que ano passado a Ponte terminou com 49 pontos, ou seja, pode né, ainda dá para terminar com 51, se vencer os 2 jogos, né? Mas a Ponte pode fazer uma campanha pior ainda do que a do ano passado. E só para lembrar que o CSA, nos últimos 2 campeonatos, brigou até a última rodada para subir para a Série A. E tá hoje disputando para não cair. O Wilson Corrêa Lula dos Santos está com a gente. Ó, pessoal, tem muita gente, né? Você leu também aí, pessoal, falando que, estranho. Gente, aí eu não vou ler essas mensagens porque vocês podem dar a opinião, fiquem à vontade. Né? Mas aí, até acreditar nisso, eu coloco no péssimo desempenho dentro do campo. Né? O CSA foi melhor que a Ponte, foi mais seguro do que a Ponte. Osmar Dangá também está com a gente, o Coxa 10 também está ligado, valeu. Bom, é isso. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, o João Batista de Paula. Acho que é a primeira derrota da Ponte para o CSA em casa. Como eu disse, João, é sim, a primeira derrota, são 5 jogos em casa, eram 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. Agora a primeira derrota da Ponte Preta, só a terceira derrota da Ponte para o CSA no confronto. É isso, Marcelo, obrigado. Um abraço pro Frank, um abraço, André. Forte abraço. Valeu, Carlão. Felipe Marques também. Beleza, Carlão. Para a nossa grande audiência, segunda-feira, tamo junto, Hora da Macaca, 8 da noite, para falar aqui desse jogo da Ponte Preta e para tentar prospectar aí a Ponte Preta para a temporada 2023. Maravilha. Beleza, gente? Um abraço, Marcelo vai assumir o comando aí do fim de jogo nos canais Futebol Interior. Certo, Corsato? Certo, valeu, Carlos. Obrigado aí pela participação. O Carlos volta com a Hora da Macaca na próxima segunda-feira. 11 da noite, mais 34 minutos. Vamos pro intervalo, na volta tem o fim de jogo. A gente vai ter aí a palavra do técnico Hélio dos Anjos. O André tá esperto lá, o Felipe também. Vamos ouvir um pouquinho só também, viu? Do Hélio dos Anjos. E ó, tchau e benção. A gente vai com as notas do jogo, tem os destaques finais aí do André Luiz. E é claro, a participação também do internauta nas redes sociais. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas. Vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Rolê. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Bora lá então com o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Vamos ver se até a meia-noite a gente resolve o problema e vamos embora, faltando 22 minutinhos pra meia-noite. Pra Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prune Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Vamos lá, meu comentarista Frank Francisco, mais uma derrota da Macaquinha no campeonato, vexame em cima de vexame. Graças a Deus estamos livres da possibilidade de rebaixamento, mas a Ponte perdeu 2-0 para o CSA, jogando no Majestoso. Nesta noite de quinta-feira, 2-2 de 2 gols do Rodrigo Rodrigues. E a sua análise dessa derrota, mais uma da Ponte no campeonato, Frank? Marcelo, se a gente for fazer uma análise aqui fria por números, que é uma coisa que eu não gosto muito, muito provavelmente a gente vai ver uma Ponte Preta. Vou usar um termo que eu também não gosto, mas para ficar claro para o torcedor entender, uma Ponte Preta que amassou o CSA no primeiro tempo e tomou um gol, veio para a segunda etapa e aí virou de ponta cabeça, aí teve a expulsão do Leonardo, a Ponte toma o segundo gol. Mas mesmo com tudo isso, Marcelo, se a Ponte tivesse jogado um tostãozinho, pelo menos hoje o empate conseguiria. Então, assim, são algumas coisas na Ponte que a gente não consegue entender. Eu não vou ficar contente com um resultado desse. Eu tô muito puto da vida com isso. Hoje, pra mim, o Hélio abusou de errar, abusou de tomar decisão errada, errou na substituição do Alisson. O que o Alisson não fez que ele queria que fizesse, que ele trocou o garoto? Mexeu errado. E a gente tem que aguentar Echaporã. Tira Echaporã e bota a Bárcia. Ah, pelo amor de Deus, pega essas barcas aí e some. Gente, até quando? O campeonato acabou, nós é obrigado a aguentar. Esses caras não vão jogar.
Vitinho tava no banco. Por que não levou o Matheus Alisson? Pô, bota os meninos da base. A gente vai bater palma, ficar quieto se tomar goleada, mas pelo menos é prata da casa. Esse pessoal veio pra cá pra ganhar dinheiro só não fazer nada? Ah, não dá, né? Como torcedor ponte pretano, pô, Marcelo, eu já vivenciei fases da Ponte fantástica, com grandes jogadores formados na base, ídolos do futebol brasileiro, saíram daqui pra brilhar na seleção brasileira, jogar no exterior. Pô, hoje vem uns caras jogar aqui, não respeita nem a camisa do clube, corre de ladinho. Ah, tenha dó, velho, pelo amor de Deus. Eu, sinceramente, esse campeonato aqui, conjuntando o campeonato do ano passado, é pra encher o saco. Já deu, gente, já deu. Leão, pô, me ajuda a te ajudar, amigo. Dá chance pra quem tem que ter chance. O Cássio Gabriel, toda partida que entra, ele joga, e todos nós aqui, é unânime aqui na Futebol Interior, a gente fica com aquela sensação de, puxa, eu queria ver ele jogar um pouquinho mais. Porque ele dificilmente erra passe, tá sempre bem colocado. Por que não joga, Hélio? Só porque ele joga bem, então ele não entra, Hélio? Tem algumas incoerências no teu trabalho que a gente às vezes questiona, né? O Danilo Gomes pegou o banco 2, 3 jogos aí pra trás, hoje não tava no banco, tá certo? Marcelo, uma coisa que me irritava muito no futebol ano passado, e hoje, há pouco tempo eu vi o Hélio falar, e eu não sou gaveta vazia, eu vou falar. Ô Hélio, não é porque o cara treinou a semana inteira bem, que você tem que levar ele pro jogo, amigo. Você tem feeling também, tem jogador que a gente sabe que é leão de treino. Chega na hora do jogo, a bola some. Tá certo, amigo? Fica a dica. Tá, então, Frank Francisco e o comentário do jogo, derrota da Macaca, mais uma no campeonato, 2-0 pro time do CSA. Daqui a pouquinho o André Luiz também vai atualizando mais informações da Ponte Preta. A gente aguarda a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos, mas vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta já com as notas dos jogadores da Ponte. Nesta partida, derrota 2-0, o CSA venceu a Ponte pela Série B do Campeonato Brasileiro, 36ª rodada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo, além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Sim, estamos de volta aqui no microfone dos canais Futebol Interior, 11 da noite mais 45 minutos. Rapaziada que tá com a gente aqui no chat, no YouTube, no Facebook, obrigado, viu? Turma, às vezes, né, por exemplo, eu tento o máximo que posso tentar narrar o jogo, né? Mas hoje no segundo tempo não deu, cara, pelo amor de Deus, viu? Vou falar pra você. E olha que
a gente já não tinha mais nenhuma possibilidade de rebaixamento. André Luiz, daqui a pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho aí, até a meia-noite, para ver se o Hélio vai falar, né, André? Até agora nada, aguardando o técnico Hélio dos Anjos na sala de imprensa, Sérgio José Salvucci, para falar dessa derrota da Macaca 2-0 diante do CSA, Marcelo Corsato. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos com as notas do jogo, vamos saber a nota de jogador por jogador da Macaquinha nessa derrota para o CSA em casa, 2-0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, para BetChamps, Corujão, Autopeças, Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prune, Alimentos Brumas e Pizza do Dadá. A gente, por consequência, também vamos saber quem dormiu no colchão da Store Colchões nesse jogo da Macaquinha. Vamos lá, jogador por jogador, Francisco, Kaique França, o goleiro que retornou à equipe hoje. Nota 5 pro Kaique. 5? Isso. Tá. O Norberto, lateral direito, tomou cartão amarelo, hein? 2. Matheus, zagueiro, também tomou 4. cartão amarelo. Tá fora do próximo jogo. 4 pra ele? 4. Tá. Fábio Sanches. Mesmo nível do companheiro, 4. 4. Eu coloquei Fábio Santos aqui na minha papeleta, Sanches. mas na hora de narrar eu narrei Sanches certinho. 4. O Fábio não tomou cartão, então ele tá apto pro próximo jogo. O Arthur tomou cartão e vai desfalcar a ponte, vai. 4. 4 pra ele também. Leonaldi foi expulso no segundo tempo. A nota 5 pro Léo, porque pra mim a expulsão foi injusta. A decisão do árbitro foi ridícula, gente. Eu também. Ele não toca, Marcelo, no jogador adversário. Ele não teve a intenção de fazer a falta. Agora, o juiz é mal intencionado e ruim de apito mesmo. Eu acho que até ele fez a falta, ele teve a intenção de fazer a falta, mas ele não era o último homem, então pra mim não merecia ser expulso. Amaral, esse tomou cartão, não tomou cartão, tava pendurado, mas não tomou cartão, só que foi substituído. 6,5. 6,5? Sim, Amaralzinho jogou uma bela partida hoje. Quase não errou passe, a marcação dele tava boa. Gostei do Amaral hoje. E o Alisson, que tem aí uma meia dúzia de time interessado? Meia dúzia pro Alisson. Meia dúzia. Elvis não morreu. 5, hoje não luziu, hoje ele não conseguiu brilhar, não. Que jogador, hein? Chaporã. Nota 3. 3. Tá suspenso pro próximo jogo. Mesmo que o Hélio queira, ele não vai poder escalar. Se bem que ele pode até botar em campo. Aí a Ponte vai perder os pontos. Vai perder mais pontos no campeonato, né? Que reforço. Repita a nota do Chaporã. 3. 3. E o Riba? Nota 5 pro Riba. Brigou bastante, mas a bola não chegou. Depois o Hélio vou deixar por último. Esse aqui também, hein? Me enche os olhos. Leandro Bárcia. O meu enche de lágrimas e desespero. Nota 2. 2. Eu falei que se você desse mais que 3, eu ia pedir pro Carlos cancelar o quadro. Mas você deu 2. Então o quadro continua para as próximas rodadas. Formiga. O Formiga. Cadê o Formiga? Tá aqui na minha papeleta. Nota 4 pro Formiga. Formiguinha, ele entra e faz uma fumaça sempre, né? Mas hoje não foi bem não, Carlos. Não foi? Marcelo, não gostei não. E o Cássio Gabriel? Toda vez que entra, é aquele jogador que você fala assim, eu queria ver ele jogar um pouquinho mais, um tempinho maior. Gosto de quero mais. É difícil é rapaz, bem colocado. 5,5. 5,5 pro Cássio Gabriel. E o menino Eliel, tão pedido pela torcida? Bola não chegou, né, Marcelo? Aquilo que eu falei. Tiro no pé do Elião hoje. Sacanagem, velho. Pô, teve partidas melhores pra botar o garoto. Vai me colocar hoje? Eu falei que eu não ia comentar, Marcelo. Mas tem coisa que não dá. Eu sou o cara que o tempo todo tô dando razão pro Hélio. Não põe o Eliel. Não põe o Eliel. Aí bota numa porcaria de jogo de hoje, que nós com 10 jogadores em campo. Você quer queimar o garoto, pô. Para com isso. Eu dei nota 4 pra ele. 4 pro Eliel. E o Fraga, Wesley? O Fraga, toda vez que entra, mantém o ritmo. Eu dei meia dúzia pro Fraga hoje. Meia dúzia. Eu quero saber, eu e toda a nossa audiência, a nota do treinador Hélio dos Anjos, contrato renovado com a Macaca para a próxima temporada. Nota 4. 4 para ele? 4. 4 pro Hélio dos Anjos. Bom, pelas minhas contas aqui, na sua visão, não sei se vai ser isso, dormiram no colchão da Store Colchões, pelas notas, o Bárcia e o Norberto, certo? Abraçadinhos. E pode aproveitar, sair ali na rodoviária, pega o busão e
Obrigado! Tchau! E o Norberto começou bem o campeonato, né? Que muitas contusões também, né? Marcelo. Cara, eu acho que o Norberto vai ficar pra próxima temporada, hein? Esse ano a gente tem que pontuar um detalhe. A Ponte teve muitos problemas com contusões. O estado do gramado do Majestoso tá horrível. Tá. Precisa ser tratado desse estádio, do gramado, tá? Vai a minha dica aqui, eu não sei como é a questão para você colocar grama sintética. Se é viável, não sei preço, não sei nada disso. Mas nós vamos para uma Série 2 que vai ser extremamente difícil. E se for possível, gente, seria uma ótima. Porque ia dar um trabalho para quem vir jogasse aqui conosco. Ia fazer o time ficar mais rápido, a bola roda mais rápido. Em si, era mais uma oportunidade, mais uma ferramenta para a gente quando jogar no Majestoso. Porque o gramado tá horrível. E quem sabe, de repente, não é isso que tem produzido nessa etapa agora do que nós tivemos no Campeonato Brasileiro, Marcelo, esse monte de contusão, esse monte de jogador ficando fora que fizeram falta. O Fabinho, que era muito bem falado, tá vendo a gente com muita expectativa, antes de estrear, contunde. Ramon engata, vai bem, de repente aquela contusão violenta tá fora. E o Norberto, gente, é um do que sofreu com isso. Ele teve várias contusões. Quando tava voltando era outra. Então é assim, hoje, né, eu até brinquei aqui, pega o busão, vai os dois juntinhos e vai embora. Mas assim, hoje não deu pro Norberto. E vamos entender, tá fora de ritmo, joga um jogo, fica 3 fora. É isso aí, Marcelo. Muito bem, tá então as notas do jogo para você aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, vamos aguardar mais um pouquinho, né, pra ver quando vai começar a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. Gente, ó, eu vou fazer o seguinte, cara, se demorar muito também, eu vou encerrar aqui, vou embora pra casa, viu? Porque eu vou falar um negócio pra você. Ô, André Luiz, então vamos lá, queridão, trocar uma ideia aqui. A Ponte joga sexta-feira, não essa, a próxima, contra o Criciúma, aqui em Campinas. Aqui em Campinas, 21h30, Moisés Zucarelli, diante do Criciúma, pela 37ª rodada. Luca. Durante a semana vai continuar o tratamento, pode ser que seja liberado ou não para trabalhar com bola e ser escalado contra o Criciúma. Fecim sem chances de participar contra a equipe do Criciúma. Muito bem, então não vamos ter contra o Criciúma suspensos pelo 3º cartão amarelo. Matheus Silva, Echaporã, Arthur, Norberto e Leonaldo, que foi expulso. São 5 jogadores. Mas, se nós formos contar aí titulares, né, que eram titulares absolutos até então, o Luca e o Fecim, então são 7. Não, gente, tira o Echaporã porque ele é reforço. Então, 6. 6. O Barça não tomou cartão não, né? Não tomou. É uma pena, não tomou cartão. Pode ser que... Pode ser que esse juiz é ruim. Olha só, pode ser que Bárcia seja titular na próxima partida, porque o Echaporã não vai jogar. O único cara de beirada que ele tem é o Bárcia. E o Danilo Gomes, que pegou o banco 3 partidas e hoje nem no banco estava, amigo? O Danilo Gomes nem no banco tem ficado. O Danilo Gomes, pra atacante, ele tem uma tendência muito ruim, porque ele não sabe fazer gol. E posso fazer uma pergunta a vocês? Mas ele é bom jogador. Vocês se lembram de Da Silva? Ele entrou no último jogo, não entrou? Hoje tava no banco, hoje? Não, nem no banco. Mas o Hélio tem dessa, cara. O Hélio, ele põe o cara pra jogar num jogo, no outro ele não leva pro banco. Ele tem dessa. Né? Então, só o Echaporã que tá sempre nos jogos. O Felipe tá lá atualizando o canal da Ponte Preta para ver se a entrevista coletiva vai começar, mas por enquanto nada. Agora não sei se eu chamo o último intervalo, se eu não chamo, né? Porque vamos fazer o seguinte, vamos pagar o intervalo, aí qualquer coisa a gente interrompe o intervalo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais.
e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, 11 da noite mais 57 minutos em Campinas, faltando 3 minutinhos para um novo dia, sexta-feira. Parece que vai começar a bagaça lá. Vamos colocar no ar então, André? Vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos na coletiva. Você já disse que fica, vai participar desse processo todo, mas o quanto tudo isso pode estar atrapalhando nesse momento em que a Ponte também busca uma melhor colocação final nessa Série B? A busca da melhor colocação final, ela tem que acontecer sempre. Nós não estamos de férias, não existe relaxamento na programação, você entende? Existe um planejamento físico, técnico, principalmente físico. Sabemos que é um momento que você tem que fazer um trabalho de manutenção, tirar carga, isso é natural. Nós sabemos que ninguém vai fazer isso aqui de terra arrasada, porque o trabalho ele existiu desde o início, que nós propomos fazer, alcançar um objetivo. Nós erramos, eu não estou falando, eu achei os 2 jogos do Vila e da Tombense, 2 jogos encorpados, 2 jogos que a equipe se comportou bem, independente do resultado do Vila, mas o comportamento da equipe foi bom. Nós hoje relaxamos mentalmente. Você não pode tomar um gol com 1 minuto de jogo, você errando 2 vezes. E ninguém é idiota de jogar contra a equipe do CSA e saber que quando o Oswaldo sai do lado esquerdo, ele traz para dentro, essa bola é invertida. Ninguém é louco. Nós temos um trabalho de observação. A gente vê 10 jogos do CSA, 10 vezes que o Oswaldo chega ali, não só o Oswaldo, o Diego Renan também, toda vez que chega ali, como ele não é canhoto, ele traz para dentro e coloca essa bola. Olha, se o Oswaldo tirar um zagueiro meu da área, tem que bater nele, bater mesmo, tem que acabar ali a jogada. Você não pode deixar crescer. Então tudo isso é conversado, tudo isso é mostrado. Nós fazemos uma palestra de vídeo no dia do jogo, 9h30 da noite. Nós fazemos uma palestra de vídeo 11 horas da manhã. E fazemos a palestra final rápida, hoje nós fizemos 17h10, nós começamos, terminamos ela 17h35 mais ou menos. Passando todas as observações e eu comentando com eles. A questão do momento é relaxamento. Nós não podemos perder a parte mental, nós temos que terminar bem. Vocês construíram coisas positivas, nós construímos coisas positivas, então vamos terminar bem. Nós estamos hoje livres do rebaixamento, então vamos pegar essa alegria de estar livre do rebaixamento e jogar para dentro do campo. Eu não posso reclamar do nível de competitividade da equipe, você entende? Nós também desconcentramos, não foi só em tomar gol, não, nós desconcentramos em fazer gols. Acho que nós tivemos quantas chances? 24 chutes. Você entende? Nós chegamos na área deles à vontade, mesmo depois que eles fizeram 1-0, que nós crescemos. Então nós também desconcentramos em colocar bem a bola na área, em definir bem, e erramos em uma situação que aí me chama a atenção. Nós temos errado no início de jogo e no final de jogo. Você entende? Isso aí mostra o quê? Desconcentração. Tá? Então nós sabemos que o que nós procuramos construir, se a gente for olhar números, e eu não olho numa hora dessa, que com resultado de derrota eu vou ficar discutindo números,
né, percentual de posse de bola, nível de passe. O nível de passe nosso foi praticamente quase 100% do time do CSA. Mas e aí? O CSA chutou muito menos no nosso gol, mas às vezes que chutou foi mais efetivo. Então nós não temos que discutir isso. Eu não gosto da desconcentração. Você citou uma coisa, não tem como fugir disso. Final de temporada, um sai, outro vem, outro renova contrato, outro não renova. Não tem. Isso foge do controle mesmo, não vai entrar pra gente. Caiu a entrevista, voltou. Não vai entrar pra gente. Caiu mesmo. Não tem. Isso foge do controle mesmo, não vai entrar pra gente. Infelizmente caiu aí o sinal da entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. Bom, ele está falando com relação à falta de concentração, né, o André Luiz? Sim, ele está falando sobre a falta de concentração do time e ele está falando também, deixando bem claro que em momento algum o time tirou o pé, né, bolisticamente falando, né, a linguagem da bola, que o time tirou o pé nas últimas partidas, principalmente contra o Vila Nova e contra o Tombense, e que ele vai procurar aí sanar os erros da partida de hoje, na derrota por 2-0 diante do CSA, para que a Ponte consiga fazer um bom jogo e vencer na próxima sexta-feira o Criciúma, Marcelo. Muito bem, vamos ver se a gente consegue restabelecer o sinal lá, mas é isso, né? O Hélio me parece descontente com a situação, diz que trabalhou o time, pediu atenção, diz que ainda não tá de férias, que não é para perder o que já construiu, mas é aquilo, a última impressão é que vai ficar, né, o Frank? Isso é inevitável, né, Marcelo? Todo o trabalho eles tinham, né, os jogadores, o Hélio, conquistaram perante nós, a imprensa, perante a torcida da Ponte, um carinho, né, um apreço. Voltou, Felipe? Vamos lá. Já pensando na Série 2, o senhor tendo a confirmação de alguns jogadores que ficam, tendo as informações de alguns... Caiu. Aí, essa palavra do técnico Hélio dos Anjos, vamos ver se vai voltar. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar, vai. Já deu por hoje, né? Já deu por hoje, deixa eu ver que horas são aqui. Já estamos com 3 minutos da... Sexta-feira, sextou! Aqui nos canais Futebol Raimundão. Interior. Vamos lá, meu comentarista Frank Francisco, ouvimos aí um pedacinho, comecinho da entrevista coletiva do Hélio dos Anjos, depois na hora da macaca o Carlos pode até falar mais na segunda-feira, enfim, no portal Futebol Interior vai ter lá também palavras do treinador, você pode buscar daqui a pouco também nos canais aí, por exemplo, da Ponte Preta Oficial, lá na Ponte TV, a entrevista coletiva do treinador. Mas aí, Frank Francisco, seu destaque final, perdemos mais uma no campeonato. Ele passou o chinelo na rapaziada, né? Falou da descontração e tal. Ele falou óbvio, né, Marcelo? Aquilo que a gente viu. E aqui eu vou voltar a bater na tecla. Infelizmente a Ponte Preta tem 11 jogadores. A partir do momento que a gente fica sem Fecim e fica sem Luca, você desmontou aquele bom trabalho, aquele bom arranque na Série B que nós tivemos com a chegada do Elvis, do Matheus Silva. E hoje, infelizmente, para ajudar, realmente não era dia da Ponte. Hoje o Hélio errou na escalação, o Hélio errou na substituição. Você bem me lembrou, eu até comentei no início do jogo a respeito da falha do Matheus Silva, porque a bola foi jogada pro meio do campo, o Matheus Silva foi rebater e me lembrei de jogo de Betis, que ele rebateu para trás. E aí o que ele faz? Ele pega o Norberto em disputa com o Oswaldo, o Norberto perde na jogada de corpo. E aqui, o Hélio tava falando ali, então já era combinado que tinha que bater. Entendeu? Parar a jogada. O Norberto não consegue acompanhar o Oswaldo. É evidente que o Oswaldo sai por dentro e a bola é alçada para a área. O que acontece? O centroavante antecipa o Fábio Sanches e guardou, amigo. Então foi por aí, Marcelo. Não tem nada de diferente do que a gente já tinha falado. Por um lado, é bom o que está acontecendo, né? Porque assim a gente, com toda certeza, Deus nos ajude, não tenhamos que aguentar a Bárcia, não tenhamos que aguentar a Chaporã, Bruno Alves o ano que vem, né, gente? A gente não merece. Tem dó de nós, pelo amor de Deus, né? É isso. Valeu, Frank. Um grande abraço pra você e até a próxima segunda-feira na Hora da Macaca. Marcelão, valeu. Obrigado, Nação Ponte Pretana. Não gosto de comentar jogo e ir embora pra casa quando a Macaca perde, gente. Eu vou falar a verdade, hein? Estraga meu final de semana, estraga o resto da semana.
Mas é isso aí, futebol tem 3 resultados e a Macaquinha acabou abraçando a derrota. Mas ó, o Carlão já foi embora, mas eu vou plagiar ele de novo. Um abraço do tamanho do majestoso para vocês. Que bom é contar com carinho, a participação de vocês na live, dando esse apoio pra gente aí. Segunda-feira, estamos na Hora da Macaca, estamos junto lá, vamos falar mais. Aí eu vou falar um pouquinho mais do desempenho de jogadores, tá bom? Ó, falei muito, Marcelão. Beijo no gordo. Fui! Esse Frank Francisco, comentarista dos canais Futebol Interior. Valeu, Frank. Bom, agora é a vez do repórter. André Luiz, o seu destaque final nessa derrota da Ponte, mais uma na Série B. Destaque final da Ponte Preta, que após a derrota desta noite por 2-0 para a equipe do CSA, a Macaca volta a campo somente na outra sexta-feira, 28 de outubro, Moisés Zucarelli, 20h30, diante do Criciúma Esporte Clube. Para essa partida, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com Matheus Silva e Chaporã, Norberto, Arthur, Leonaldi, 5 jogadores, além de Luca e Fecim, que estão entregues ao departamento médico e talvez possam ser liberados no decorrer da próxima semana. Emendando com o destaque final da equipe do CSA, o Centro Esportivo Alagoano, que após a vitória por 2-0 esta noite no estádio Moisés Zucarelli diante da Ponte Preta, agora o Azulão tem pela frente o Vila Nova na próxima terça-feira, dia 25, no estádio Rei Pelé em Maceió, diante da equipe do Vila Nova, e aí continua com o seu calvário tentando se safar da Série C em 2023, o CSA que para escapar do rebaixamento sem depender de ninguém precisa de 2 vitórias. Uma delas é essa diante do Vila Nova, meu caro Marcelo Corsato. Valeu, André. Abraço. Até a próxima. Forte abraço a você, Frank Francisco, Carlos Corsato, a você, ouvinte da Rádio FI Canais Futebol Interior. Eu fui muito bem assessorado esta noite aqui nos estúdios da Rádio FI por ele, o garoto prodígio, Felipe Marques, que me deixou aqui muito bem tecnicamente assessorado, e ele que faz chover nos botões aqui da Rádio FI Canais Futebol Interior. Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Até lá! Esse é André Luiz, repórter feliz aqui dos canais Futebol Interior. Agradecendo mais uma vez ao Felipe Marques, ao Frank, ao próprio André, ao Carlos que comandou toda a abertura, esteve com a gente até agora há pouco. E é claro, um abraço especial a você, internauta, torcedor que acompanhou mais uma transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Já na sexta-feira, a gente começou a transmissão por volta de 8h30 da noite. Estamos até agora falando de Macaca de Ponte Preta, que perdeu 2-0 para a equipe do CSA. Para deixar aqui o meu tchau, tem a ficha técnica do jogo. Solta a vinheta aí, Felipe, na ficha técnica do jogo, para a gente passar a régua de vez, então, aqui na nossa transmissão. E é claro, você que acompanhou a gente, saber quem jogou, quem entrou em campo nessa partida, derrota da Ponte pelo Campeonato Brasileiro. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Bora lá então, Campeonato Brasileiro Série B, 36ª rodada, estádio Moisés Zucarelli majestoso, a Ponte jogou e perdeu com Kaique, Norberto, Matheus, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Amaral, Alisson e o Elvis, Echaporã e Ribamar, Hélio dos Anjos. O treinador colocou ainda em campo Bárcia, Formiga, Cássio, Gabriel, Eliel e Wesley. O CSA do Adriano Rodrigues, de Marcelo Carné, Everton Silva, Douglas, Lucão e Diego Renan, Giovani, Ian Rolim, Gabriel, Oswaldo Lourenço e Rodrigo Rodrigues, Ferreira, Felipe e Augusto, Luiz Henrique, William e Gabriel Tonini, os caras que entraram no decorrer da partida. O árbitro da partida, Diego Pombo Lopes, ele deu o cartão amarelo para Ponte, Norberto, Matheus, o Arthur, o Echaporã e também para o Formiga e para o Cássio Gabriel, além do cartão vermelho no segundo tempo para o Leonaldi. Para o time do CSA, para o Gabriel, capitão do time, aliás, tira o Gabriel do próximo jogo do CSA, né, contra o Vila Nova, e também para o Felipe
Augusto. Diego Pombo Lopes da Bahia, auxiliado pelo Edevan de Oliveira Pereira e pela Vanessa Santos Azevedo. Quarto árbitro, o Paulo César Francisco. O analista de campo, o José Henrique de Carvalho. O árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. O AVAR, o Marco Aurélio Augusto Fazecas. E o observador do VAR, o Ednilson Corona. Tivemos 2.108 torcedores, 1.970 pagantes, 138 não pagantes para R$ 24.505 de arrecadação. Os gols do jogo, 38 segundos do primeiro tempo, Rodrigues 1-0 para o time do CSA e o próprio Rodrigo Rodrigues, a 43, fez o segundo gol do CSA. Placar final, 2 para o time do CSA, 0 para a Macaquinha pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, no Majestoso, na noite de quinta-feira. Ficha técnica do jogo. Muito bem, agora sim, encerrando a nossa transmissão, encerrando por aqui o fim de jogo, agradecendo todo mundo que ficou com a gente, a Betchamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prune Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá, agradecendo ao Claudinei Corsi, ele que é o nosso diretor comercial, Arthur Eugênio, Elcio Paiola, os diretores dos canais Futebol Interior e, é claro, você, ouvinte internauta, que acompanha as nossas transmissões. Tem o placar ao vivo, trazendo todas as informações para você, jogo a jogo, então você pode conferir e baixar o aplicativo Placar ao Vivo, tá bom? Pode acessar futebolinterior.com.br, nas redes sociais também, Caminho Futebol Interior para você encontrar a gente com notícias sempre fresquinhas do futebol para você, tá certo? E aqui na Rádio FI, nosso canal de áudio, sempre transmissões dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. É claro, você tá sempre muito bem aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Valeu! Canais Futebol Interior aqui e a gente veste a camisa. Já era! Tchau, até mais. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio